Praise His wonderful name. Louvado seja o seu nome. Estou muito feliz em estar aqui esta noite. E eu não estava esperando que haveria um culto esta noite. Mas eu estou feliz que, na verdade, nós estamos tendo esse culto esta noite. Porque Davi me disse, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou feliz de estar na casa do Senhor esta noite. Você também não está? Algo bom sempre acontece quando crentes se ajuntam na casa do Senhor. Eu tenho o privilégio hoje, pela primeira vez, To meet your precious pastor, em conhecer o seu precioso pastor, Brother Couto, o irmão Couto, and we are very happy to meet him. e estamos muito felizes em tê-lo conhecido. You know, the prophet preached two messages: Vocês sabem, o profeta ele pregou duas mensagens: discerning the body of the Lord discernindo o corpo do Senhor and discernment of spirit. e discernimento de espírito. And he commanded us to discern a man's spirit. E ele nos deu o mandamento de discernir o espírito de um homem. What kind of spirit he has? Isto é, que tipo de espírito este homem tem? What kind of man he is? Que tipo de homem ele é? What kind of influence Que tipo de influência ele tem? is upon him? Está sobre ele. We feel very comfortable here tonight. E nós estamos sentindo bem confortáveis aqui esta noite. Amen. Amém. And one of the things that is of great encouragement, E uma das coisas que é de grande encorajamento when you walk into a church é quando você entra em uma igreja and you see the crop, e você vê os frutos. you know what type of seeds has been planted. Então você reconhece que tipo de semente foi plantado. Amen. Amém? And we are very happy to be in his assembly tonight. E nós estamos muito felizes em estar na sua congregação esta noite. We are invited into his home church Nós somos convidados para vir na igreja, with his church family, para conhecer a sua família também, with his children he have raised in the gospel, os filhos que ele tem levantado nesse evangelho. and have the E privilege tivemos o privilégio to speak to you tonight. de falar com vocês aqui esta noite. And I believe he has discerned my spirit also, E eu creio que ele tem discernido o meu espírito também. because he told me, he said, just preach what is on your heart. Porque ele disse para mim, pregue o que está no seu coração. He said, go deep if you have to go deep. Ele disse, vai profundo se você precisar, se você quiser. So he didn't call me aside and give me a lot of different, orders. Ele não me chamou ali no cantinho e falou, olha, I guess being together with us today, he feels very comfortable. então nós estamos aqui, eu estou me sentindo muito confortável. That it's a Christian brother. É um irmão cristão. It is written in the Bible. Está escrito na Bíblia. It says the elect lady greeted her sister. Diz assim que a senhora eleita, ela cumprimentou a sua irmã. And I believe you are a sister church, E eu creio que vocês são uma igreja irmã, born by the incorruptible seed que nasceram da semente incorruptível of the Son of Man do Filho do Homem, in these last days. nesses últimos dias. Amen. Amém? I don't believe you're born of some Baptist seed or Jehovah Witness seed. Não creio que vocês nasceram de uma semente batista ou das testemunhas de Jeová. I believe you are born of the incorruptible message of the hour. Eu creio que vocês nasceram da mensagem incorruptível da hora. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. So just consider it as family here tonight. Então nós nos consideramos como família aqui esta noite, não é? Amen. Amém? You know, in the old days, Você sabe lá nos antigos tempos, when family you haven't seen for a long time, or Quando as- family that you don't know, quando as famílias passavam um longo tempo sem ver um membro um ao outro, come and visit the home, e quando eles vinham visitar, and the head of the home says, "This is my brother." e o chefe da casa dizia, este é o meu irmão que está visitando, And the children say, "Oh, Daddy, e os filhos falavam, pai, we have never met your brother." nós não tínhamos conhecido seu irmão, não sabíamos. He said, "Yes, he lives in another land, E ele dizia, bom, ele vivia em uma outra terra, ou vive em uma outra terra, but we are happy that Mas-
he can pass by. mas estamos felizes que ele pode passar por aqui. And I guess so it is with natural life, E eu acho que é assim como no natural, and it's a type of spiritual life é um tipo da vida espiritual. because we have the same Father. Porque nós temos o mesmo Pai. He spoke to his prophet. Ele falou através do seu profeta, We believe the same nós word. cremos na mesma palavra. Not only that, Não só isso, I believe we have been birthed by that mas word. eu creio que nós nascemos através dessa palavra. I believe that word identifies us Eu creio que esta palavra nos identifica, to his sons and daughters of God. sendo filhos e filhas de Deus. I believe we have been circumcised by that word. Eu creio que nós somos circuncidados através dessa palavra. And I believe we have been clothed by that E eu word. creio que nós temos sido vestidos por esta palavra. Amen. Amém? We have been made ready for the coming of the Lord. Nós temos sido aprontados para a vinda do Senhor. So we are very happy to be here in your midst. Então estamos muito felizes em estar aqui na casa, no meio de vocês. And we'll be here in the city tomorrow and Saturday also. Estaremos aqui na cidade amanhã e sábado também. And I trust that the Lord will make me a blessing to you. E eu creio que o Senhor vai me usar para ser de uma bênção para vocês. The fivefold ministry is given to edify the body. O ministério quíntuplo foi dado para edificar o corpo. You know, sometimes you're building the house Sabe, muitas vezes você está construindo uma casa and somebody laying the blocks. e alguém está pondo ali os blocos. A real good stonemason Ele pode ser um bom pedreiro. could cut every stone and put it in Ele place. pode cortar a pedra, o bloco, o tijolo bem corretamente. Know how to turn the Ele corners. sabe como fazer as curvas. Then you have good plumbers Então você tem bons encanadores, who could bring the water in the house. os quais podem trazer a água para dentro da casa. Maybe I am just trying to do a little electrical work tonight. Talvez eu esteja apenas fazendo um servicinho elétrico aqui esta noite. Amen. Amém? Run some wires, maybe, Emendar alguns fios aqui, that could conduct some electricity. para que possa conduzir-se um pouco de eletricidade. Amen. Amém? And that the fivefold ministry is something like that. E o ministério quíntuplo é algo mais ou menos desse jeito. It's not just a mason builds the whole house. Não é só o pedreiro que constrói a casa It's toda. not just the plumber. Não é só o encanador. It's not just the electrician. Não é só o eletricista. Not just the painter. Não é só o pintor. But each one has a part. Mas cada um tem a sua parte. Each one might be a specialist in a certain part. Cada um pode ser um especialista no seu ramo. And same with the human body. E é a mesma coisa com o corpo humano. One might be an eye specialist. Um pode ser especialista em olhos. He can help you see better. Ele pode te ajudar a você enxergar melhor. One might be a heart Um specialist. pode ser um especialista de coração. He might get you in the right attitude and get that heart functioning good. Ele pode você ter a certa atitude e fazer teu coração funcionar perfeitamente. One might deal with the hearing. Outro pode ser que lide com os ouvidos. He might be an ear specialist. Pode ser um especialista nesta área. And he can get people to hear just right. E ele faz com que as pessoas ouçam com mais precisão. Well, so the fivefold ministry. Assim é o ministério quíntuplo, a mesma coisa. And I've been a pastor in the E message eu tenho sido um pastor nesta mensagem for the last 31 years. pelos últimos 31 anos. And I've been in the message for the last 34 years. E eu tenho estado na mensagem pelos últimos 34 anos. And I'm very privileged to be here in this part of the world tonight. E eu sou muito privilegiado em estar aqui nesta parte do mundo esta noite. To see another part of the lovely bride of the Lord Jesus. E ver um pedacinho a mais dessa amável noiva do Senhor Jesus Cristo. So may the Lord bless you. Então que o Senhor vos abençoe. And if there's a stranger or visitor here tonight, E que se tiver algum visitante aqui esta noite, I pray that the Holy Spirit, eu oro que o Espírito Santo, by this meeting através desta reunião and our gathering together unto Him, e o nosso ajuntamento dirigido somente a Ele, under the sounding of this message, debaixo dessa mensagem, which God has sent in these last da days, unção que Deus tem mandado nesses últimos dias, to fulfill a promise in the para Bible, cumprir uma promessa na Bíblia, that He was going to send such a message. e qual era que Ele enviaria esta mensagem? A message that will bring us to this great Uma realization mensagem que nos traria nós a essa consciência of who we de are, quem nós somos, where we came da from. onde viemos. Show us our origin. Mostra-nos a nossa origem. Show us our earthly journey. Mostra-nos a nossa jornada terrena. Show us our eternal destination. Mostra-nos a nossa jornada eterna. Amen. Amém? Show us our purpose for being here on the earth in this Mostra-nos o hour. nosso propósito de estarmos aqui nesta hora.
Every elect of God, Todo eleito de Deus, their heart cries for these things. eles têm desejo de saber essas coisas. And God had E promised, Deus prometeu the one who designed us, que aquele que tivesse sede, put the deep inside of us Deus que colocou isso em nossos corações, to call for these things. para que nós tivéssemos fome por essas He has coisas. sent the answer, E Ele tem enviado a resposta. something to respond to that Algo que deep. pode responder a este fundo. Amen. Amém? This message is designed Esta mensagem foi feita to bring complete satisfaction para trazer uma satisfação to the completa bride of Jesus para a noiva Christ. de Jesus Cristo. Because this message, Porque esta this mensagem, message of the hour, esta mensagem da hora, unveils the Lord Jesus, ela desvela quem é o Senhor Jesus, that we can see Him in His para que beauty, possamos conhecê-lo em sua deidade, in His loveliness, no seu amor, in His power, no seu poder, in His reality. na sua realidade. And when we see E Him, quando nós conseguimos vê-lo, we can fall in love with Him, então nós podemos se apaixonar por and we ele. can love one E nós another. podemos amar um ao outro então. Hallelujah! Amém? Glory be to God. Glória a Deus. And I trust tonight, E eu confio que esta noite, if you are already sensing se você já está sentindo the presence of the Holy a Spirit, presença do Espírito Santo, you know you came with você expectations, sabe que você veio com expectativas, you know you prayed, você sabe que você tem orado, you know you have the Holy Spirit in your você life, sabe que você tem o Espírito Santo na sua you know you are a vida, believer, você sabe que tu és um crente, you are concerned, você está preocupado, you have a burden in your heart tem um desejo no seu to coração see the message de ver esta mensagem, accomplish all that it was supposed to cumprir accomplish. tudo aquilo que foi dito que ela faria. I pray E tonight eu oro que esta that noite you have a pull of faith in your que heart. haja uma puxada de fé na sua vida. Lord, help my brother, Ó Senhor, ajude Help meu my irmão, sister. ajude a minha irmã, deliver your children, liberte os teus meet filhos. every need tonight, Ó Lord. Senhor, conceda todos os desejos esta Draw us noite. closer, Nos traga mais próximo. fill us again with your Holy Spirit, Enche-nos novamente com teu Espírito make Santo. us ready, Lord. Faça-nos aprontados, Senhor. That's the attitude Esta é a atitude that believers come to church with. que crentes têm que vir na igreja. Because when we gather like this, Eles têm que ter esta atitude. we know the angels of God Quando nós nos juntamos os anjos de Deus, encamp round about us. eles estão ao nosso redor. The prophet O says, profeta que diz: do you believe in angels? vocês creem em anjos? Amen. Amém? Are they not all ministering spirits Ele diz: não são eles espíritos ministradores sent from the presence que of são God enviados da presença de Deus to minister unto para que them possa ministrar a eles, who are the heirs of salvation? aqueles que são herdeiros da salvação? He said, they bring you in your cars. Ele vai contigo no seu carro. They put you in your seat. Ele coloca você no seu assento. They know what you have need of. Ele sabe o que você está precisando. Your theophany A sua teofania is here está aqui, in this building, neste in edifício, another em dimension. uma outra dimensão. Hallelujah! Aleluia! That can anoint you Para que possa te ungir, to catch the word para que entenda a that the palavra, Holy Spirit para que o Espírito Santo is releasing to you. possa liberar para você isto. Amen. Amém? To fortify you. Para te fortificar. Because it's an hour. Porque ele disse: nós, And this is one of the countries esse é um dos países in the world no mundo that you can identify. na qual você pode This is identificar the hour que esta é a hora that hell que o inferno has been opened tem sido aberto and demon e que os spirits espíritos demoníacos come out. eles têm saído and is hunting e bodies, eles estão caçando por corpos, pressing the way. eles estão pressionando In o the seu flesh. caminho na carne. That's why we need to be sealed. É por isso que nós temos que With estar the Holy selados Spirit. com o Espírito Santo. Because when you walk the street, Porque quando você caminha pelas ruas, you watch the women, observe essas you mulheres, watch the men, observe esses you watch the homens, condition of the world, olhe a condição do mundo, you watch the things in the television, olhe as coisas que passam na and the televisão billboards, e os anúncios, advertise, ou as whether propagandas it's in school, nas escolas whether it's in the stadium, ou nos estádios whether it's in the streets. ou talvez nas ruas. You see a generation Você vê uma geração united with demon que power, estão unidas através de poderes demoníacos. reflecting the Eles underworld. estão refletindo o que há lá embaixo. And in the midst of all that E no meio darkness, de toda essa escuridão, there's some light. há um pouco de luz That's the elect. para o eleito. Hallelujah! Who have been quickened Aqueles que foram and vivificados raised up e foram elevados, and have been brought into a union, eles têm sido trazidos a uma união, a spiritual link uma conexão espiritual
with a celestial body aonde nosso corpo celestial, that they bypass. na qual aqueles que nós tivemos que deixar por momento, But through the message mas que através da and the mensagem Holy do Spirit Espírito Santo bringing the new birth, está trazendo um novo nascimento, what does it do? o que é que isso está It fazendo? links you to that Ele theophany. está te conectando com essa teofania sua. Hallelujah. Aleluia. That's why there's an influence É por isso que há uma influência on the life of the believer. na vida de cada crente. The prophet O says, profeta diz, and things that are to be. e na mensagem, coisas que hão de ser. He says, oh children, Ele disse, os filhos, it's getting late. ele disse, filhos, está ficando tarde. It is evening time. É a hora do entardecer. We are fixing to put off the old body. Nós estamos se preparando para tomar o novo corpo. And we are getting ready to enter the new E one. nós estamos se preparando para entrar naquele novo corpo. He said that perfection Ele disse, este is aperfeiçoamento calling you está, na verdade, te to that chamando perfect place. para que você chegue até aquele lugar He said, perfeito. do you feel that Ele travail perguntou, você sente essa puxada in your na soul sua alma to go back to that para que Eden? você volte a este Éden? Amen. Amém? This Eden, Este Éden, here in this world, aqui neste mundo, this is Satan's Eden. esse aqui é o Éden satânico. This is hell Esse coming on aqui the é earth. o inferno sendo manifestado na terra. And Satan to be enthroned as God. E Satanás tem sido entronizado como Deus. Amen. Amém? But we are being taken out of Mas here. nós estamos sendo tirados daqui So the atomic bomb para que a bomba atômica could explode. possa descer, cair e explodir. and purge this earth E ele possa limpar, purgar under the essa terra, sixth seal debaixo do sexto selo, to bring on a millennium. para que traga o milênio. That's why he É says por isso que ele diz: the world is again falling apart. o mundo está mais uma vez se desmoronando. Amen. Amen. It's the darkest time. É o tempo mais escuro. The world is falling apart. O mundo está se desmoronando. But rise and shine. Mas levanta-te e brilha, Your light is pois a come. tua luz tem vindo. There's darkness on the earth. Há uma espessa escuridão And sobre a the terra people. e sobre as pessoas. But you, Mas vós, your light a sua luz is come. já tem vindo. Hallelujah. Aleluia! The Holy O Spirit Espírito Santo, opening the seven ele seals. abriu os 7 selos. And a prophet E um profeta pointing to the morning star. apontou para a estrela da manhã. Amen. Amém. And says shalom. E ele disse: Shalom. It's the breaking of a new day. É o quebrar, o romper de um novo dia. He said, I could feel it all over me now. E ele disse: eu estou sentindo bem sobre mim agora. He's taken up Ele estava sendo elevado, Quickened sendo and raised vivificado up e elevado into heavenly places. para lugares celestiais. What's that? O que é isto? The believer's position A posição de cada crente in Christ. em Cristo. You know who you are. Você sabe quem você You are é. a son of God. Você é um filho de Deus. You are a daughter of Você é uma God. filha de Deus. You are a pilgrim and a stranger. Você é um peregrino e um estrangeiro. You're seeking a city Você está procurando por whose uma builder and cidade maker is God. cujo feitor e construtor é Deus. A place he prepared for us. Um lugar preparado para A nós. mansion. Uma mansão. A building. Uma construção. A theophany. Uma teofania. Hallelujah. Aleluia! What a great thing. Que coisa maravilhosa. Let's stand to our feet Então tonight. vamos ficar de pé esta noite. Get ready for the word. Vamos nos preparar para a palavra. Just trying to get you adjusted with me. Eu quero que vocês se ajustem comigo, Get us in the same frequency para que possamos entrar na mesma frequência and the same wavelength. e na mesma onda de frequência, So what is being transmitted, para que aquilo que está sendo transmitido, you be in the same channel você esteja no mesmo canal to receive. para receber também. You know that laws of transmission and reception. Você sabe que existem leis de transmissão e recepção? Do you know you have a built-in receiving set? Você sabia que você tem esse aparelho em você? That's right. É verdade. He have an ear to hear Aquele que tem ouvidos para ouvir what the Spirit is saying. o que o Espírito está dizendo. Amen. Amém? Not everybody has that. Não é todo mundo que tem esse aparelho. There's a crystal Há um cristal that the Holy Spirit strike. na qual o Espírito Santo atinge esse cristal Picture of the word becomes clear. e a figura da palavra se torna clara para He você. said, I've heard by the hearing of my ear, but You- now I see. E ele disse: eu ouvi com os meus ouvidos, mas agora eu vejo com os meus olhos. That's what Job said. Foi o que Jó disse. I've heard, Eu tenho ouvido, but now I see. mas agora eu vejo. You've been hearing and hearing Você and tem hearing, ouvido, but then revelation drops in your heart. mas então a revelação cai no seu coração. Now I see. Agora você vê. Now I Agora understand. eu entendo. Amen. Amém? It moves you up Te move mais para cima to walk in a world of perfect faith para caminhar num mundo de fé perfeita, as the bride of Jesus como a Christ. noiva de Jesus Cristo. Amen. Amém? Have a prayer in your heart as we go to pray.
Tenha uma oração no seu coração enquanto oramos. Beloved Lord Jesus, Amado Senhor Jesus, we are so grateful tonight, nós estamos tão agradecidos esta noite, feeling this fine spirit in the building, sentindo este maravilhoso Espírito neste edifício, this sweet anointing esta doce unção that gives unction and utterance, que nos dá o poder para falar, that the true saints of God, para que os verdadeiros filhos de Deus, spoken by the evening messenger, falado através da mensagem do entardecer, can come to us with greater clarity para que essa mensagem possa vir a nós com maior clareza and reflect itself through the pages of the Bible, e refletir a si mesmo através das páginas da Bíblia, that we might see the plan of God, para que possamos ver o plano de Deus, this great symphony of esta God, grande sinfonia de Deus, and that we might be brought into the rhythm of this symphony, para que possamos ser trazidos ao ritmo dessa sinfonia, to walk in step with the Holy Spirit. para caminhar de acordo com os passos do Espírito Santo. You are the great composer, Lord. Tu és o grande compositor, Senhor. You wrote the symphony. Tu tens escrito esta sinfonia. Take me as a director tonight. Me tome hoje como um diretor Bring desta me in the sinfonia. spirit of the composer. Traga-me no espírito do compositor. And take these, the E congregation, tome esta congregação, the symphony, a sinfonia, and the Senhor. other directors, E nos dirija, Senhor. and put us in the right E nos swing, coloque no movimento correto. that we can see this great drama unfold, Para que possamos ver esse grande drama se desvelar. that we can read the sheet music, Para que possamos ler esta folha de música. and we can E understand, possamos Father, entender, Senhor, how these things are coming to pass. como que é que essas coisas estão sucedendo. Get honor and glory. Para a tua honra e Bless your glória. people. Abençoe o teu povo. Remember the strangers and visitors. Lembre-se dos visitantes esta noite. Do something special Faça tonight. algo especial para eles, That Senhor. we leave this place different. E para que possamos deixar esse edifício diferentes. Would you do it, Jesus? Senhor, tu farás isso por nós, May you Senhor. grant it, we ask. Garanta isto para nós In the pedimos. precious and wonderful name Precioso e maravilhoso nome of our Lord Jesus do Christ, nosso Senhor Jesus. we ask it. Nós pedimos. Amen. Amém. Amen. I'd like to invite your attention tonight Eu gostaria de chamar a vossa atenção esta noite to the book of Psalms. para o livro de Salmos. Psalms 87. Salmos 87. Beautiful psalm. É um salmo maravilhoso. A psalm of songs for the sons of Korah. Salmo e canto para os filhos de Coré. Sons of Korah was musicians. Os filhos de Coré, eles eram músicos. Played in the temple. Eles que tocavam no templo. And this song was written for them. E esse salmo foi escrito para eles. His foundation is in the holy mountain. O seu fundamento está nos montes santos. The Lord loveth the gates of Zion O Senhor ama as portas de Sião, more than all the dwellings of Jacob. mais do que todas as habitações de Jacó. This great city had a great foundation. Esta grande cidade tinha uma grande fundação. Aren't you glad for a city that had foundation? Você não está feliz por ter uma cidade que tem fundação? Amen. Amém? Glory. Glórias! This was not built on shifting sands of man's ideas. Não foi construído sobre areias movediças de homens. We are built upon the foundation of the apostles and the prophets. Nós fomos construídos sobre a fundação dos apóstolos e profetas. Jesus Christ himself, the chief cornerstone. Jesus Cristo, Ele mesmo, a pedra de coroa. Amen. Amém? And here it tells us of the love of the Lord for the gates of Zion. E aqui está nos dizendo sobre o amor do Senhor para com as portas de Sião. And it makes a contrast. E ele dá um contraste aqui. More than all the dwellings of Jacob. Ele diz mais do que todas as habitações de Jacó. Glorious things are spoken of thee, O city of God. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus.
He is not speaking about brick and stone here. Ele não está falando de tijolo e areia. He said glorious things. Ele disse coisas gloriosas spoken of thee. se dizem de ti, O city of ó God. cidade de Deus. Selah. Selá. I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Rahab was a symbolic name for Egypt. Raabe é um nome simbólico para Egito. Behold, Philistia and Tyre and Ethiopia. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia. This man was born there. Este é nascido ali. Egypt and Babylon, Egito e Babilônia, Philistia, Filístia, Tyre, Ethiopia. Tiro, Etiópia, They had no foundation. elas não tinham fundação. The Lord never dwelt in them O cities. Senhor jamais habitou nessas cidades. But yet them cities given birth to people. Mas ainda assim essas cidades haviam pessoas nascendo nelas. But the Lord loved the gates of Zion. Mas o Senhor, o amor dele estava nas portas de Sião. Hallelujah. Aleluia. The Lord dwells in Zion. O Senhor habita em Sião. Hallelujah. Aleluia. A lot of great men of this age is born in them cities. I'm sorry. A lot of great men of this age. Muitos grandes homens desta era nasceram nessas cidades. Muitos. You see them out in the great denominational world. Você os vê no grande mundo denominacional. Great men, São grandes great homens. scholars Tem muita escolaridade. São gigantes that intelectuais. shake the nation. E eles balançam as nações. Gather great hosts of people. Eles ajuntam multidões. Famous in the earth. Muito famoso na terra. Many of them Muitos deles. born out of a Baptist seminary. Eles vieram de um nascimento batista, o Born seminário out of a Seventh-day batista. Adventist Ou seminary. talvez no seminário adventista. Born out of cities without foundation. Nasceram nessas cidades sem fundação. Amen. Amém? And of Zion, E de Sião it shall be said, se dirá: this and that man was born in her. este e aquele nasceram ali. She also have children. Ela também dá filhos. Amen. Amém? And the one who born out of Zion, E aqueles que nascem de Sião, they are not coming out of an adulterous womb. eles não estão vindo de um ventre adúltero. They're being born through the womb of the married wife. Eles estão vindo através do ventre de uma mulher que foi casada. It Que is é casada. important in the Bible É importante na Bíblia which womb you're born out of. entender de que ventre você foi nascido. Amen. Amém? Glory. Glórias. It's speaking about birth. Está falando sobre nascimento aqui. Some was born out of Rahab and Philistia and Tyre and Ethiopia. Uns nasceram de Raabe, Babilônia, Filístia, Tiro e Etiópia. And some was born out of Zion. E alguns nasceram de Sião. Amen. Amém? And the highest himself shall establish her. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. The Lord shall count. O Senhor, ao fazer descrição, He shall make an enumeration. isto é, ele vai fazer uma numeração. Like the shepherd, Assim como o pastor, when he's counting his sheep. quando ele conta as ovelhas, You realize I have 99. ele percebe que só tem 99, One is missing. está faltando uma. I'm supposed to get 100. Tem que ter 100. He leaves the 99 and go Então ele looking for deixa that as one. 99 e vai procurar por aquela que está perdida. In this day, he'll get 144,000 Jews. Nesse dia nós temos 144 mil judeus. He knows the number. E ele conhece o número deles. When he comes to write up his people. Quando ele vem para escrever sobre o seu povo. But right now he's dealing with us. Mas veja que agora ele está ainda lidando conosco. Before he can go back to Israel. Antes que ele possa voltar a Israel, He has the book. ele tem um livro. Amen. Amém? And the Holy E Spirit o Espírito Santo, is looking for those names ele está procurando por esses in nomes that book neste livro, to seal them all. para que venha e os cele eles. Amen. Amém? The Lord shall count when he writeth up the people. O Senhor numerará dos povos, dirá: There's a time when this writing up will take place. há um tempo quando essa numeração, essa descrição do povo acontecerá. That this man was born there. Este é nascido ali. The writing up of these men A escrita sobre o escrever sobre estes homens, is an identification na verdade é uma identificação of the birth
Sobre que tipo de nascimento? Being born out of Zion. Isto é, que nasceram de Sião. Catch that? Entenderam? Writing up have to do with the birth. Veja que a numeração, a descrição tem tudo a ver com o nascimento. As well, the singers as the players on instruments shall be there all my springs. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. I heard some singers tonight. Eu ouvi vocês cantarem And esta some noite. players on instruments. E alguns tocadores, They are springs of the Lord. eles são fontes do Senhor. They bring up the waters Eles trazem as águas from deep within. de lá do profundo It refreshes the church para que venha refrescar a igreja in this dry and thirsty land. nesta terra seca e árida. Amen. Amém? Let us pray again. Vamos orar mais uma vez. Gracious Father, Gracioso Pai, may your quickening power possa o teu poder vivificador quicken our minds. vivificar nossas mentes. Quicken our thinking, Lord. Vivifique o nosso pensar, Senhor. And may the Holy E Spirit possa o Espírito Santo put the right emphasis colocar a ênfase in correta the right places, nos lugares corretos, that the word can be crystallized para que essa palavra saia cristalina and be made clear e que possa ser clara and personalized e possa personalizar in the hearts of your children. nos corações de seus filhos, That they can look in the book, para que eles possam olhar aqui neste livro, the family album, aqui neste álbum de família, and see their picture e eles possam ver sua própria in foto the family. na família, And they can know e que eles possam with reconhecer blessed assurance com toda certeza they are your genes. que eles são genes que Your vieram de ti. attributes. Seus atributos Express here estão expressados on the aqui earth na terra to fulfill the promises para que cumpram as promessas written for this hour. que foram escritas para esta hora. Grant it, Father. Garanta, conceda, Pai. Ask it for your glory Nós pedimos para a and tua for the glória assistance of your children e para os teus filhos, in the name of Jesus Christ. no nome de Jesus Cristo. Amen. Amém? God bless you. May I have a seat? Que Deus nos abençoe. Pode se assentar. I would like to call it Zion's children. Eu gostaria de chamar este sermão de Os Filhos de Sião. So I would like to read a little more scripture Então eu quero ler mais algumas escrituras so you can get a little better acquainted. para que você possa se familiarizar melhor. You know, today you read a scripture Você sabe, hoje você lê uma escritura, out of the Psalms like this. Salmos, como nós fizemos aqui. Sometimes people think, well, that has nothing to do with the message of the hour. Muitas pessoas pensam que isso aqui não tem nada a ver com a mensagem da hora. They think the message of the hour is to read Malachi 4:5 and Revelation 10:7. Eles acham que a mensagem da hora tem a ver com Malaquias 4, 5, 6 e Apocalipse 10, 7. But the Bible Mas a Bíblia is the message of the hour. é a mensagem da The hora. fullness of the word. Toda a palavra, All of Jesus Christ. tudo é Jesus Cristo. All that He is. Tudo que Ele é. From Genesis 1 Desde Gênesis to capítulo Revelation 1, 22. Apocalipse 22. Christ was sealed up in the word. Cristo estava selado aqui nesta palavra. Christ was the mystery of Cristo era o God. mistério de Deus. Sealed up in the Estava Bible. selado na própria Bíblia. Hidden from theologians. Ele estava escondido dos Sealed with teólogos. 7 Estava seals. escondido com 7 selos. But in the last days, Mas nos últimos dias, He's to break the seal. agora ele veio e quebrou esse selo. He take the seals off of Himself. Ele tirou esses selos de sobre si mesmo. The mighty God O Deus Todo-Poderoso. takes the veil Ele toma o véu and unveils e ele se Himself. desvela a si mesmo. Amen. Amém? While He was veiled, He was a hidden secret. Enquanto ele estava velado, ele era um mistério. But when He's unveiled, Mas quando ele foi desvelado, He's a revealer. agora He is revealed to us. ele está revelado a It's no nós. longer a secret. Não há mais segredos. And the prophet E o says, profeta diz: Christ Cristo is the mystery of é o God mistério de Deus revealed. que é revelado. Why? Por quê? Because the mystery of Porque o God mistério de Deus, was sealed with 7 ele seals. estava selado com 7 But selos. through the sounding of the seventh angel, Mas através do alarido do the sétimo mystery anjo, is o finished. mistério foi terminado. The mighty God, Deus Is Todo-Poderoso unveiled before us. agora está desvelado He perante os nossos said, olhos. Christ Ele disse: Cristo is revealed está revelado in His own word. na sua própria palavra. And the identified Christ E o Cristo identificado of all ages de todas as eras is no identity of agora bride está age. identificado na era da noiva, In the bride form, na forma de noiva, in the bride coming. na vinda da noiva. He raised him up out the history. Ele saiu da história And we saw the living resurrected e Christ. nós vimos o Cristo ressurreto. In this day, Neste dia, not some
imagination. Não foi imaginação. Not some theological concept. Não foi um conceito teológico. The unchanging O God. Deus imutável, Jesus Christ. Jesus Cristo, The same. o mesmo, Yesterday, ontem, and today, hoje and forever. e eternamente. Healing the sick. Ele está curando os Raising the enfermos, dead. está levantando os mortos, Discerning the hearts. está discernindo os corações, Open the scriptures. tem aberto as escrituras. Speaking in parables. Ele está falando em parábolas. Blinding some. Ele está trazendo alguns. Opening some's eyes. Ele está abrindo os olhos de alguns. The same Jesus. Mesmo Jesus, Speaking to the storm. que falou a tempestade, Controlling the elements. controlava todos os elementos. Hallelujah. Aleluia! The same Jesus. Mesmo Jesus, In this day. agora nesse dia, To prove para provar he who came to the Jews que aquele que veio aos judeus, and came to the e Samaritans, ele veio aos samaritanos, and they knew the Son of Man. e eles conheceram o Filho do Homem, But Son of Man mas o Filho do Homem, was never revealed to the ele Gentiles. não tinha ainda sido revelado aos gentios, But it was promised. mas havia sido prometido. Even thus Assim será, shall it be assim será, in that day naquele dia, when the world come back quando a palavra voltar, in a condition em uma condição, like Sodom, assim como era com Sodoma, just before God burns it with fire. pouquinho antes de Deus ter exterminado as cidades com fogo, The Son of Man is to be revealed. o Filho do Homem tinha de ser revelado. When he came to the Jews, Quando ele veio aos judeus, when he came to the Gentiles, quando the ele, Samaritans, quando ele veio aos samaritanos, he was in the corporal body. ele estava em forma corpórea. But when he came to Abraham Mas quando ele veio a Abraão, in the day of Sodom, no dia de Sodoma, he was not in the corporal ele body. não estava em forma corpórea. He was in human flesh. Ele estava em carne humana. God in a man. Deus em um homem. That corporal body wasn't created as yet. Aquele corpo, a forma corpórea dele não havia sido criada ainda. It didn't come through Mary as yet. Não tinha vindo através de Maria ainda. But God, Mas Deus, in a man, em um homem, like a prophet, assim como um profeta, hallelujah, amém? come walking with dust in his clothes. Que veio caminhando com poeira nos seus Aleluia! Aleluia! And gave them the last sign Eles deu um último sinal before they was changed antes que eles foram and come transformados back young. e voltaram a ser jovens novamente. And before the Gentile world was burned with E fire. antes que o mundo gentil fosse queimado com fogo. And in this hour, E nesta hora, this Christ, este Cristo, who is a mystery, o qual é um mistério, down through 7 church ages, ou era um mistério através das 7 eras, is unveiled agora está at desvelado the end of the age, aqui no finalzinho da in era, plain view. em plena visão. Hallelujah! Aleluia! And a call went forth. E um chamado saiu. Babylon is fallen. Babilônia caiu. Come out of Babylon. Saia dela. Hallelujah. Aleluia! He's bringing them back to Jerusalem. Ele está nos trazendo de volta a Jerusalém. You are come to Mount Zion, Vós já tem chegado ao Monte Sião, city of the living a God, cidade do Deus vivo, heavenly Jerusalem, a Jerusalém celestial, Lamb's wife, a esposa do Cordeiro, a city built foursquare, uma cidade com 4 fundamentos, a pyramid city, uma cidade em pirâmide, having the glory of que God. tem a glória de Deus. And he E is ele, the headstone ele é a cabeça of that city. daquela cidade. He's the divine architect Ele é o arquiteto divino of this city. daquela cidade. Hallelujah! Aleluia! He is the light of this Ele é a city. luz da cidade. In him is life, Nele está a vida. and his life E a sua vida is the light of men. é a luz dos homens. Hallelujah! Aleluia! The token Um sinal in you em vós makes you a city on a hill. te faz vocês mesmos uma cidade em um monte alto. In Matthew 5, Em Mateus 5, he said you are a city on a hill. ele disse: vós sois uma cidade em um alto monte You cannot be hid. que não pode ser escondida. Hallelujah! Aleluia! People will look at you As pessoas olham para I know you're vocês. different Eles sabem que vocês to a são diferentes. Baptist, Por quê? to a Methodist, De um batista, de to a Roman metodista, Catholic. de um católico romano. They will look at you Eles olham para vocês and they will see e o Jesus. que eles veem? Eles veem Jesus. Hallelujah! Aleluia! They will see his life. Eles veem a vida dele. Amen. Amém? He said, you are the light of the world. Ele disse: vós sois a luz do mundo. You are the salt of the earth. Vós sois o sal da terra. Oh, man. Ó, que coisa! Who, me? Quem? Eu? That's what he said. Foi o que ele disse. And it's impossible for him to lie. E é impossível que ele minta.
If he says you are that, Se ele diz que você é isto, and you look at e yourself, você olha para você mesmo, and you don't see e that, você não vê isto, he's able to make you that. ele é capaz de fazer você aquilo. Hallelujah! Aleluia! The potential, O It's potencial already in you. já está em você, but he has to come mas ele tem que vir on the scene. em cena. Like that eagle. Assim como aquela He was in águia the barnyard, que estava lá no galinheiro, and he never knew he was an eagle. e ela não sabia que ela era uma águia, Yet he was built to possess a lot to fly. mas ainda assim ele tinha o potencial, a lei de voar. He was an eagle from the egg. Ele era uma águia desde o ovo. Hallelujah! Hallelujah. He was born to fly, Ele nasceu para voar, but he had amnesia. mas ele teve amnésia. But one day, Mas um dia, he didn't see a seminary chicken come on the scene. ele não viu uma águia de seminário se aproximando. He see a great flying eagle Ele coming. viu uma grande águia se aproximando. Hallelujah! Aleluia! And when he let out that great E scream, quando ele ouviu aquele grito it was like da thunder. águia, foi como um trovão para ele. Hallelujah! Aleluia! And them chickens went scampering. E aquelas galinhas ficaram todas apavoradas. But that little fella, Mas aquela águiazinha, he longed to see that. ela estava esperando ouvir algo He assim. never heard a scream like that. Não tinha ouvido jamais um gritar como And aquele. he looked up, Ele deu uma olhada and para lifted cima up his head. e ele levantou os seus olhos. When he saw this great mighty eagle in Quando the sky, ele viu essa águia todo poderosa nos céus, he knew his redemption drew at nigh. então ele sabia que a sua redenção estava In próxima. this day, Nesse dia, we look up, nós olhamos para we lift up cima, our heads, nós levantamos nossos and olhos here he is, e aqui está ele. Revelation 10:1, Apocalipse 10:1, in the sky, nos céus, our redemption a nossa redenção drew at nigh. que se aproxima, 7 thunders, os 7 uttering trovões the voices. que soaram suas vozes. Glory! Glória a Deus! And that fellow was awakened E agora aquela águiazinha foi acordada to a realization para uma percepção of his origin. da onde que é que ele tinha vindo. He began to Ele understand começou a entender he was an attribute que ele era um atributo in that eagle. daquela águia. He was an egg. Ele era um ovo. He was supposed to be born in that mountain. Na verdade, ele deveria ter nascido lá na montanha. But there was a thief Mas houve um ladrão who came to rob and steal, que veio roubar, who moved that egg que ele tirou o ovo de lá de cima. from that great heavenly Ele place tirou dos lugares celestiais and bring it down in the e barnyard. ele trouxe até o galinheiro. And he's born in the barnyard. Então ele nasceu no galinheiro. We were supposed to be born in Eden. Na verdade, nós já deveríamos ter nascido águias. We were supposed to come by the spoken Nós word. deveríamos ter vindo pela palavra falada. Amen. Amém? But we end up being born Mas acabamos nascendo in this Satan's Eden. nesse Éden satânico. Amen. Amém? But God, Mas Deus, the one who we came from, aquele da onde nós viemos dele, has promised. ele prometeu. Behold, I will send you Ele disse: Elijah. eis que vos envio Elias. How does he send them? Como que ele enviou ele? He himself goes in there. Ele mesmo veio nele. Hallelujah! Aleluia! He came walking Ele veio in caminhando the feet of the prophet, com os pés do profeta, looking to the eyes of the olhando prophet. através dos olhos do profeta, Amen. Amém. Hearing the cries of his children. ouvindo o clamor dos seus filhos. Hallelujah. Aleluia! Having faith in his heart Tendo fé no seu coração, to believe para crer that this was the hour of their deliverance. que esta era a hora da libertação deles. It was Christ, Era Cristo, God, Deus, in a man. em um homem, Amen. amém, Revealing himself. que estava se revelando. A son of man. Filho do homem, Revealing the son of revelando man. o Filho do homem. Glory. Glória a Deus. Coming in the scene Ele veio em cena in this Laodicean age. nesta era de In this Laodiceia, dark age. nesta era The escura, greatest light a maior luz that ever que shone jamais brilhou came walking. veio caminhando. Hallelujah. Aleluia! Coming back from Arizona. Lá nos desertos do Arizona, And the mystery of the seven o seals mistério dos 7 selos is fixing to be spoken. que estava se preparando para serem Hallelujah. ditos. A Aleluia! message. Uma mensagem He waited que ele esperou, 30 years que ele esperava por 30 anos, since the voice spoke on the river. desde que a voz tinha falado com ele no rio. As John Assim como João, was sent to forerun the first ele foi coming, enviado para precursar a primeira vinda, so shall your message assim será com sua mensagem, forerun the second que coming. precursará a minha segunda The vinda. first pull and the second pull, A primeira puxada e a segunda puxada, the signs os sinais, was to attract their era para que attention. atraísse atenção.
great signs, Grandes sinais, healing, curas, discernment. discernimentos. It got the attention of the people. Isso chamou a atenção das pessoas. But there was to be a voice Mas of the tinha sign. que vir uma voz depois do sinal. Hallelujah! Aleluia! The voice of the sign Voz do sinal. was the message Era a of mensagem. the A Bible Bíblia. to unveil the Para mighty God, revelar o Deus to Todo-Poderoso. reveal Para Christ, revelar Cristo. to introduce the head Para stone. apresentar quem é a pedra de coroa. A greater than Solomon is Maior here. do que Salomão está aqui. Who do you say this Quem is? vós dizeis esse ser? There's a man Há here um homem aqui that can que turn on the pode light. acender a luz. Hallelujah! Hallelujah. It is the rising of the É o sun. nascer do sol. Amen! Amém. What was he speaking O of? que é que ele estava falando? This great mighty one Estava falando desse Todo-Poderoso, that John introduced o qual João tinha at the end of apresentado. the Old Lá no Testament final do Velho Testamento. was now being Agora introduced ele estava sendo at apresentado the end of the New no Testament final do Novo Testamento. after seven churches. Depois das 7 eras da igreja. Amen. Amém? Runs out. Depois que elas se And the foram. last age goes into apostasy. E a última era entra em apostasia. What's darkness? Uma espessa escuridão. Arise and shine. Ele diz, levanta-te e brilha. Thy light. Tua luz. Who is thy light? Quem é a tua luz? Jesus. Jesus. He said, look up the air. Ele disse, olhe lá. It's Jesus É Jesus coming in this hour. que tem vindo nesta hora. Behold, Eis, the o bridegroom noivo. cometh. Ele vem. Go out. Saia. From where? Da onde? The Das denomination. denominações. To meet him. Para encontrá-lo. Hallelujah. Aleluia. Those denominations Essas denominações, were saying, we are the bride, we are the bride. elas diziam, nós somos a noiva, nós somos a noiva. We are going in the rapture. Nós é o que vamos no rapto. We have Jesus. Nós temos Jesus. You all following a man. Vocês estão seguindo um homem. You all following some false prophets. Vocês estão seguindo um falso profeta. We have Jesus. Nós já temos Jesus. And they think that they are right. E eles acham que estão certos. But they are absolutely wrong Mas according to estão the Bible. absolutamente errados de acordo com a Bíblia. Rebecca Rebeca, had to meet Eliezer first ela teve que encontrar Eliezer primeiro. before she could know who Isaac Antes is. de ela conhecer quem era Isaac. Eliezer called her. Eliezer foi quem foi chamar ela para fora. Eliezer made the introduction Eliezer foi quem apresentou. of Rebecca to Isaac. Foi ele que apresentou Rebeca para Isaac. Amen. Amém? In the book of Ruth, No livro de Ruth, Ruth had to meet the chief ela reaper teve que first. conhecer o moço dos segadores primeiro. It was the chief Era reaper o moço dos segadores. who introduced Ruth Foi ele quem apresentou Ruth to Boaz. para Boaz. Esther Esther, had to be raised up by Mordecai first. ela teve que ser criada por Mordecai primeiramente. Hallelujah! Aleluia! Before she could be married to King Antes que ela Ahasuerus. pudesse se casar com Assuero. Amen. Amém? Zerubbabel Zerubabel, was to bring the headstone. ele é quem traria a pedra. Hallelujah! Aleluia! And when Isaac came E quando Isaac veio, at evening time, no tempo do the entardecer, bride was coming. e aquela noiva estava vindo, He didn't go to Oral Roberts. ele não I'm sorry. He didn't go to Oral Roberts Ele não foi para Oral Roberts, or Morris Sorrello. ou Morris Sorrello, Billy Graham? ou Billy Graham. No. Não. He went to Eliezer, Ele foi para falar com Eliezer, the one that was sent to choose the bride. aquele que tinha sido enviado para trazer a noiva. Hallelujah! Aleluia! At evening time. No tempo do entardecer. Does the marriage take place at evening time? Ou o casamento acontece no tempo do entardecer? Are we living at evening time? Não estamos vivendo no tempo do entardecer? Is this the sunset message? Esse aqui não é a mensagem do Of the pôr do Bible? sol? That's right. É verdade. Boaz came at harvest time. Boaz veio no tempo de colheita. Read it in the Bible. Leia na Bíblia para In você ver. Ruth chapter 2. Em Ruth capítulo He 2. didn't come to everybody. Ele não veio para todo mundo. He came to the chief reaper. Ele veio para o moço sobre os segadores. He had a servant singular Ele tinha um servo singular, who was over the other o reapers. qual tinha domínio sobre todos os outros And segadores. he and that servant E ele era aquele servo was talking about the Gentile woman. que estava falando, que falou sobre esta mulher gentia And que that tinha aparecido. servant E aquele servo, Introduce her. foi ele quem apresentou ela. Hallelujah! Aleluia! Glory! Glória a Deus! Are we living at harvest time? Não estamos vivendo no tempo da colheita?
Is there to be a marriage in this hour? Não deveria ter acontecido um casamento nessa Between hora? Boaz, Entre Boaz, the kinsman o redeemer, parente redentor, who stand at the gate with the elders, o que parou ali no portão com os anciãos, the one who had the book, aquele que tinha o livro, who did the work of que redemption, fez o trabalho de redenção, who came to claim the que bride, veio para aclamar os direitos de possessão, to take her to da a new noiva, dwelling place. para que levasse ela para um novo lugar de habitação. That's the Bible. É o que a Bíblia diz. That's the mystery. É o mistério que está ali. Is Ruth a type of the bride? Ruth não é o tipo da noiva. This bride, Então esta noiva, she knows who ela, she is. ela sabe quem ela é. He loved the gates of Zion Ele ama as portas de Sião more mais than all the dwellings. do que todas as habitações Jacob. de Jacó. That's election. Isso se chama eleição. Amen. Amém? That's elective love. Este é o amor eletivo. And he said, glorious things Ele disse: coisas maravilhosas, gloriosas are spoken of thee. se dizem de ti. Of Zion, De Sião it shall be said, se dirá: this and that man was born of her. este e aquele nasceram ali. And the highest himself E o mesmo, o Altíssimo, Ele mesmo, shall establish her. a estabelecerá. Hallelujah. Aleluia! Glory. Glória a Deus! And the Lord shall count. E o Senhor vai fazer descrição. You ever hear the prophet say, Vocês já ouviram o profeta dizer: maybe the last one in this city might come in tonight. talvez o último que há na cidade entrará hoje. Who knows? Quem sabe? There's just so much. Há tantos. And when the last one comes E in, quando o último entrar, people go on preaching. as pessoas vão continuar pregando ainda. People think they're being saved. Eles vão pensar que estão sendo salvos But ainda. it is just so much rainbow trout in the lake. Mas são apenas movimentos no lago. It is just so much names in the book. Isto é, há tantos nomes no livro. Amen? Amém? And he has to find them. E ele tem que achar esses nomes. Not just get people, Não só pegar qualquer um. because you have to be a thought of God. Porque você tem que ser um pensamento de Deus. Only the thoughts could become the word. Somente os pensamentos puderam se transformar em palavra. What is the word? E qual é a palavra? A thought express. Um pensamento expresso. You can't become the word if you wasn't a thought. Você não pode se tornar a palavra se você não foi um pensamento lá And atrás. if you were in the eternal thoughts of E God, se você esteve nos pensamentos eternos de Deus, you like Jeremiah. assim como Jeremias, Before you was formed in your mother's womb, antes que fosses formado no ventre de tua mãe, he said, I knew thee. ele disse: eu te conheci, I sanctified thee. eu te santifiquei, I ordained thee eu te ordenei to be a prophet. que fosse um profeta. And this day, E este dia I set you, eu te estabeleci, place you, eu te posicionei positional. com sua possessão. Hallelujah! Aleluia! That's how those he foreknew, E aqueles que ele conheceu, he predestinated. ele predestinou. Those he predestinated, Aqueles que ele predestinou, he called. ele chamou. And we are called according to his E purpose. nós somos chamados de acordo com o propósito dele. How does he call us? Como é que ele nos chama? By preaching the mystery. Através do pregar dos mistérios. And we hear our name. Porque nós ouvimos o nosso nome. You get that? Vocês entendem o que eu estou falando? That eagle in the barnyard, Aquela águia ali no galinheiro, the mother hen couldn't teach him to fly. a mãe galinha não conseguia ensinar ela a voar. The mother hen couldn't tell him his origin. A galinha não podia jamais dizer de onde que ela tinha vindo. The mother hen couldn't reveal his destiny. A galinha jamais poderia dizer para ela qual era o destino dela. Amen. Amém? But the one he came from Mas aquele da onde ele tinha vindo came dele looking for him. veio procurar por ele. On the message, there is a man here that can turn on the light. Na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. He didn't just say there's a man that can turn on the light. Ele não disse só, há um homem que pode acender a luz. He said there's a man here. Ele disse, há um homem aqui. And he tells a story Ele nos diz uma história about this mechanic. sobre este mecânico He was trying to fix this shovel. que estava tentando consertar esse Chevrolet. Nice Carro. big machine. Uma máquina muito bonita.
Nice car. carro lindo, One of the best they had in those dos days. melhores que eles tinham naqueles dias. And the mechanic just couldn't get it right. E os mecânicos não conseguiam fazer funcionar. He had all the mechanics there. Ele tinha todos os mecânicos ali, He had all the parts of the tinha engine. todas as peças para o motor, But he couldn't get the dynamics. mas to ele it. não conseguia colocar a dinâmica naquilo. He couldn't make it run. Não tinha como fazer funcionar. So the thing is packed up there and can't move. Então a coisa estava travada ali, não tinha como se mexer. The tank full of gas. E o tanque cheinho de gasolina. And he's trying to get it going. E esse homem tentando fazer funcionar. And all of a sudden, E de repente, a man came walking in the scene. um homem entrou ali. And he looked at the mechanic. Ele deu uma olhada para o mecânico. And he's in his overalls. E ele estava usando seu macacão. And he has grease from head to toe. E ele tinha graxa desde a sua And cabeça até os pés. all kind of tools over the place. Tudo quanto é tipo de ferramenta. And all kind of parts. E todo tipo de peças. And the poor fellow looked frustrated. E o coitado do rapaz estava muito frustrado. And this man began to speak to the mechanic. E este homem começou a falar com o mecânico. He says, my good man, Ele disse, rapaz, what is he doing here? o que é que você está fazendo aí? How do you mean what I'm doing here? Falou, como assim que eu estou fazendo aqui? I'm trying to get this car moving. Estou tentando fazer o carro funcionar, ora. He said, I think you're approaching it wrong. Ele disse, eu acho que você está fazendo uma aproximação errada. You should be working on this. Você deveria estar se concentrando And you should be aqui. using this E tool. você tinha que usar essa Not ferramenta, that tool. não aquela ferramenta. And then take this and put that E here. ele disse, pega aquilo ali e liga ali. And put this over here. E pega aquilo ali e liga lá. And put your key in the ignition and turn it. E coloque a chave na ignição e ligue o carro. You look at the man, Ele deu uma olhada para o homem, this man in a suit, um homem todo bem vestido, no grease on him, sem graxa nele, no rag in the pocket, não tinha um trapo colocado no no bolso, spanner. não tinha um espanador. You look at some kind of office man, Ele parecia um rapaz que trabalhava no escritório, but he spoke with an authority. mas aquele rapaz falou com autoridade para ele. And the man recognized E o homem reconheceu, this man este homem, is speaking with an authority. ele está falando com autoridade. Let me obey this man. Deixa eu obedecer esse homem. And so he obeys. Então ele obedeceu. And he turned the key. E ele bateu na ignição And that engine tumbled. e o motor ligou. Amen. Amém? And he looked at the man with amazement. E ele deu uma olhada para o homem muito, maravilhado. Them Pentecostals Os pentecostais, had the people eles fast and pray, fast and pray, falavam para as fast and pessoas, pray. jejum e ore, jejum e ore, We need jejum a e ore. revival. Nós precisamos de um avivamento. Them Catholics Os católicos have them say a mass, burn a candle. falavam, façam uma novena, queime uma vela. Them Os Baptists batistas, had them all methodical. todos metódicos, não é? And here came a man, De repente chega um homem, a prophet. um profeta. Hallelujah. Aleluia! God was here. Deus estava nele. And he walked into the garages, E ele entrou na garagem, to the churches, na oficina, nas igrejas. and he looked at them. E ele deu uma olhada naquilo And ali. they're preaching some old message 200 years ago. E eles estavam pregando mensagem de 200 anos A atrás. message that was good for Luther time. Uma mensagem que funcionava no tempo de Lutero. And a message that was good for Wesley Uma time. mensagem que funcionava para o tempo de Lutero. And a message that was good for the Pentecostal Uma time. mensagem que funcionava no tempo de Pentecostes. And they couldn't get the thing E moving. eles não conseguiam fazer a coisa funcionar. And they watched this man walk E de in. repente eles observaram esse homem entrar. And he began to speak. E ele começou a falar. No big set of words. Ele não falou palavras bonitas, But they saw discernment. mas ele teve discernimento. They saw power. Ele viu um poder. They saw a demonstration of the Holy Este Spirit. homem viu uma demonstração do Espírito They Santo. saw divine Ou authority. eles viram essa autoridade divina. I was struck them. E isso balançou eles. Oh my, they wanted to know what is happening. Eles perguntaram a si mesmos, mas o que está acontecendo? He was trying to tell them. Ele estava tentando dizer para eles que havia um homem ali. Not him from Kentucky. Não, aquele homem de Kentucky. He was only the veil. Ele era só o véu. Hallelujah. Aleluia! He was only the suit. Ele era só o terno. Amen. Amém? But the chief engineer, Mas o engenheiro-chefe, the mechanic looked at him o mecânico deu uma olhada para ele. and he said, so how did you know this? Ele disse, como você sabia? You don't look like a mechanic. Você não tem nada a ver com mecânico. He said, I'm the man who designed that. Ele disse, eu sou o homem que desenhou essa máquina. Hallelujah. Aleluia! That whole motor car was a thought
in this man's mind. Todo aquele carro tinha sido um pensamento na mente daquele homem. The whole mechanical system Todo o sistema mecânico originated in his se thinking. originou do seu pensamento. The dynamics to fire it off came from his thinking. A dinâmica para fazer aquilo funcionar veio tudo do seu pensamento. The plan by which it will work and perform came from his thinking. O plano perfeito veio todo do seu pensamento para fazer aquela máquina funcionar. And the prophet E says, o profeta disse, that's the one that's here. ele disse, esse é aquele que está aqui. He never went back, friends. Ele não correu, He never went back. isto é, ele jamais voltou, mas ele ainda está aqui esta noite. The same Jesus. O mesmo Jesus. Where two or three are gathered together in my name, Ele disse, onde estiver 2 ou 3 ajuntados em meu nome, here I am in the midst. ali estarei no meio deles. Hallelujah. Aleluia! And the Lord went with them E o Senhor estará com eles. wherever they went, Aonde eles estiam, confirming your word, confirmando a sua palavra, with signs and com wonders sinais e following. maravilhas seguindo eles. Let not his presence be recognized. Que a sua presença não seja passada desapercebida. Tenha discernimento What de kind of espírito. spirit Que tipo de is espírito speaking here que está tonight? falando aqui esta noite? It's the Bible spirit. É o espírito da It's Bíblia. the spirit of the É message. o espírito da mensagem. It's the spirit É that o moves with the word. espírito que se move na igreja. It's the spirit that edifies the É o body. espírito que está identificando o And you corpo. faith E a fé, that you can recognize your para que position. você possa reconhecer a sua posição. Amen. Amém? Glory. Glória a Deus. He came like a thief in the night. Ele veio como um ladrão de noite. He came like Romeo, Ele veio como Romeu, looking for que Juliet. estava procurando por Julieta. He's not looking for all them other women. Ele não estava procurando por outra mulher. He has Juliet on his mind. Ele estava com Julieta na sua mente. He has the bride. Ele tinha a noiva na sua mente. And he pulled her close to him E ele fez ela se aproximar dele. and begin to whisper this E ele começou a anunciar no seu ouvido os seus segredos. in her ear. No ouvido dela. He opened up the mysteries. Ele abriu todos os mistérios. These divinely revealed mystery truths Estas são os mistérios divinos, as verdades, that will literally turn her heart back. que literalmente tornarão o coração dos filhos de volta dos seus pais. Show how to prepare for rapture. Nos mostra-nos como nos preparar para o rapto. You believe that now? Vocês creem nisso? Amen. Amém? Let's read Galatians 4. Vamos ler Gálatas 4. I guess the Lord wanted this meeting tonight. Eu creio que Deus queria que essa reunião fosse hoje à He noite. put it in the pastor's heart. Ele colocou no coração do pastor. I guess if I understand correctly, Se eu entendo corretamente, the other meetings would be in another place. as outras reuniões seriam em outro lugar. But he wanted to come over to this little place over here. Mas ele queria que eu viesse aqui nesse lugar. And you know something? Você sabe de uma coisa? Now we can see Jesus wanted that. Agora você sabe que na verdade é Jesus que quis que Because fosse he's assim. here tonight. Porque ele está aqui esta noite. Galatians 4, Aos Gálatas 4, verse 21. verso 21. Tell me, you that desire to be under the law, do you not hear the law? Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Now follow close in the Bible here now. Com atenção agora aqui. For it is written that Abraham had two sons, Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. the one by a bondmaid, Um da escrava, that is a female slave. isto é, uma escrava fêmea. She is a concubine. Ela era uma concubina. She's not the married wife. Ela não era a esposa que tinha sido casada com ele. It's speaking about Hagar and Sarah. Está falando de Agar e Sara aqui. Hagar wasn't the married wife. Agar não era a esposa que era casado com Abraão. Abraham bought a slave in Egypt. Abraão comprou aquela escrava lá no Egito, When he had backslid and went down into Egypt. quando ele tinha se desviado e tinha descido lá para o Egito. And Sarah unbelief, E a incredulidade de Sara, when she thought she couldn't bring the child, quando ela pensou que jamais poderia trazer aquele filho, she told Abraham, you go with my maid ela and have this disse, child. vai lá e durma com a minha escrava e tenha um filho com ela. Now notice, Agora notem, the other by a free woman. e outro da livre. So one is a bondmaid Então, uma era uma and escrava, one is a free woman. e um era de filho da escrava e o outro era filho da livre.
A child came out of one womb and a child came out of the other womb. Um filho veio de um ventre e o outro filho veio de outro ventre. But he who was of the bondwoman was born after the flesh. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. But he of the free woman was by the promise. Mas o que era da livre por promessa. So the Holy Spirit Então o Espírito Santo is showing us está nos mostrando aqui children being born here. filhos sendo nascidos. And it's pointing us to the wombs E agora ele está nos apontando aos ventres, that these children being born from. da onde que esses filhos vieram. Now that is important Agora, isso é importante, because the married wife, porque a mulher casada, a esposa, she have relationship to the husband. ela é que tem relacionamento com o marido. She have claims on the husband. Ela tem direito sobre aquilo que é do marido. The concubine A concubina, is property. ela só é uma propriedade. He didn't buy her to be a wife. Ele não comprou ela para que ela fosse esposa dele. He used her for a wife Ele só usava ela como uma esposa. because the true wife Porque a verdadeira esposa was still in unbelief. ainda estava na incredulidade. You understand that? Vocês entendem, não é? Now watch it close now. Agora observe com atenção. Which things are an allegory? O que se entende por alegoria? In other words, there's a story, Em outras palavras, há uma but historinha, behind that there's a great revelation, mas por detrás dessa história há uma grande revelação, a spiritual meaning. um significado espiritual. Now, I'm coming from Psalms 87 to here. Agora, veja que eu estou vindo lá dos Salmos 87 até aqui, Because Zion had her children, porque Sião gerou filhos, but Egypt and Babylon and Tyre and all them mas had their children Tiro, too. Egito e Babilônia também tiveram seus filhos. And when the Lord is writing up the people, E quando o Senhor estava numerando, dando descrição às pessoas, ao povo, when the time for the rapture comes, quando o tempo do rapto vem, when he's gathering his seed quando ele together, está juntando a sua semente, when he's sealing them in the quando forehead, ele está selando eles na testa, writing his name in the forehead, colocando o nome dele na testa deles, he will say, this man here is born from that city. ele vai dizer: este homem aqui é nascido daquela cidade. He's a Baptist. Ele é um batista. He comes to the womb of a harlot. Ele veio através do ventre de uma prostituta. He comes from the womb of the great whore, the Catholic Church. Ele veio do ventre da grande prostituta, a igreja católica. He might read the Bible, Ele pode ler a Bíblia, but he have no claim on the promises. mas ele não tem direito sobre aquilo que sobre a possessão do marido. Amen. Amém? Glory. Glória a Deus. But the ones who is born to the womb of the bride, Mas aqueles que nasceram através da mulher, a noiva, he has claim. agora esses têm direito de possessão, de herança. Now remember this now. Agora lembre-se disso. No man can join the family of God. Jamais homem algum pode se unir à família de Deus. None of us here ever join our family. Ninguém jamais se uniu. Ninguém de vocês que está aqui jamais conseguiu se unir à sua própria We família. were born into our family. Nós nascemos nas nossas famílias. Every one of us here Cada um de nós aqui, who belong to a family. os quais pertencemos a uma família. That family Esta família had its origin teve uma origem in the former seed, em uma semente anterior, in the father of that family. lá no pai daquela família. I have 10 children, Eu tenho 10 filhos. and all my 10 children E todos os meus 10 filhos, was in me. eles estavam em As mim, seed. como semente. Not one of them joined my family, Nenhum deles se uniu na minha família. but each one Mas cada um, became expressed eles se tornaram expressos, expressados, in flesh, em carne, coming into my family vindo à minha família through the married wife. através da minha esposa. All my children come through one wife. Todos os meus filhos vieram através de uma esposa só. Christ has a bride. Cristo tem uma noiva. Amen? Amém? And his bride was part of him like Eve was part of Adam. E essa noiva é parte dele, assim como Eva era parte de Adão. She was chosen before the foundation of the Ela world. foi escolhida antes da fundação do mundo. In every age, Em toda a era, only the bride received the seed. somente a noiva pôde receber esta semente. The others rejected the Os seed. outros todos rejeitaram a semente. Amen. Amém?
Only the bride in each age Apenas a noiva em cada era brought the real promises to pass. trouxeram as verdadeiras promessas ao seu cumprimento. We hear about Balaam, Nós ouvimos falar de Balaão, how he sacrificed like Moses, como ele fazia o sacrifício exatamente como Moisés. but he couldn't walk like Moses. Mas ele não conseguia se comportar como He Moisés. didn't have the relationship with God like Ele Moses. não tinha o relacionamento como Moisés tinha God com never Deus. vindicated him like he vindicated Moses. Deus não vindicou a ele como Deus tinha vindicado a Moisés. We read about Zedekiah, Nós ouvimos falar de Zedequias, how he prophesied, como que ele profetizou também. but he couldn't prophesy like Elijah. Mas ele não conseguia profetizar como Elias. God didn't vindicate Zedekiah like he vindicated Elijah. Deus não vindicou Zedequias assim como ele fez com Elias. Only the elect Apenas o eleito, in every age em todas as eras, brought forth the promises. trouxe as promessas ao seu cumprimento. Amen. Quickly. Amém? Rapidamente agora. We'll bring that close. E eu vou encerrar. For these are the two covenants. Porque estes são os dois concertos. The one from Mount Sinai, Um do Monte Sinai, which gendereth to bondage, which is Hagar. gerando filhos para a servidão, que é Agar. Amen. Amém? Notice, she gendereth to bondage. Note, ela gerava filhos para a servidão. What does it mean? O que quer dizer isso aqui? She's a bondwoman. Ela é uma escrava. She's a slave. Ela é uma escrava. She is not free. Ela não é liberta. And if she is not free, E se ela não é liberta, she cannot give birth to a free son. ela também não pode dar nascimento a um filho que seja livre. Are you understanding Vocês that? estão entendendo o que eu estou dizendo? Women in the Bible, how many know women in the Bible represent churches? Quantos sabem que uma mulher na Bíblia representa igreja? That's what it teaches us here. É o que ele está nos ensinando aqui. And if a church is in bondage, E se esta igreja está em servidão, in this hour, nesta hora, tell me how it's going to produce the manifested sons. me diga como que ela vai produzir os filhos manifestados de Deus. If a church is in bondage, Se esta igreja está em servidão ainda, tell me how Christ could be formed and be reproduced in como that que church. Cristo pode ser formado e reproduzido nessa igreja? Aleluia. É verdade. Amen. That's right. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, and answereth to Jerusalem, which now is, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, and is in bondage with her children. pois é escrava com seus filhos. Hagar Agar represented representava Sadducees, saduceus, Pharisees, fariseus, Herodians, os the herodianos, Sanhedrin, os do conselho do the Sinédrio, whole system of Judaism, todo o sistema do judaísmo. keeping the law, Eles mantinham a lei, but they make the word of God of no effect. mas eles faziam a palavra de Deus sem efeito. They worship God in vain. Eles adoravam a Deus em vão. They couldn't bring forth the promise. Eles não conseguiam fazer a promessa se cumprir. They couldn't even recognize it. Eles nem reconheciam ela para They começar. rejected John Eles rejeitaram a João and they rejected Jesus. e assim, fazendo, rejeitaram a They, Jesus. they reject the real lamb to hold on to an animal lamb. Eles rejeitaram o verdadeiro cordeiro por um animal, o cordeiro. They were in bondage. Isso fez deles um escravo. Yet Jesus came Mas ainda assim Jesus to veio open the prison doors, para que pudesse abrir a porta das prisões, to proclaim the acceptable year of the para Lord, proclamar o dia aceitável do Senhor, to liberate them. para liberá-los. Hallelujah! Aleluia! But the church was in bondage, Mas a igreja ainda estava em servidão. and all it E produced tudo que eles conseguiam is the produzir creeds and dogmas and the tradition and eram credos rituals. e dogmas de homens, tradições. But Jerusalem, which is above, is free, Mas a Jerusalém que é de cima é livre, which is the mother of us all. a qual é mãe de todos nós. Two Jerusalems here now. Duas Jerusaléns aqui. One a denominational system Uma lá no sistema that denominacional, reject the message of the que hour. rejeitaram a mensagem da They hora. reject Elijah, the Eles forerunner. rejeitaram Elias, o precursor. They reject the Son of Man. Eles rejeitaram o Filho do Homem. They didn't receive the Holy Spirit, Eles não receberam o Espírito the Santo. promise that followed the Son of Man message. A promessa que seguia a mensagem do Filho do Homem. Amen. Amém?
They was destroyed by Titus Eles foram totalmente aniquilados por and Tito scattered into the earth e foram espalhados por toda a terra for rejecting the message, por terem rejeitado a mensagem, which is the same thing o qual é a mesma the coisa denominational que o system sistema denominacional will do today. faz hoje. Every church Toda igreja, has to be an overcoming church ela tem que ser uma igreja vencedora, to produce people with rapturing faith para que possa produzir um povo que tenha a fé de to rapto, go in the rapture. para que possa ir no rapto. Listen to this close, friends. Agora ouçam com atenção. Two Jerusalem. Duas Jerusaléns. Hagar, Agar, who received Abraham's seed, a qual recebeu a semente de Abraão. and she bring her Ishmael. O que ela trouxe? Ismael. He was a fighter. Ele era um selvagem. He was a wild man. Ele era um homem selvagem, His valente. hand A sua mão was constantly against his brother. estava constantemente contra os seus próprios irmãos. Read that in Genesis 16. Leia isso em Gênesis 16, você vai God tell encontrar. Abraham. Deus disse a Abraão, He said, you, ele disse, you're going to have a son by this woman. você vai ter um filho através desta mulher. His name shall be called Ishmael. O nome dele se chamará Ismael. He'll be a wild man. Ele será um homem He'll selvagem, be a fighter. ele será um guerreiro And he'll fight his brethren. e ele vai guerrear contra os seus próprios irmãos. But Abraham take this scripture Mombrana toma essa mesma escritura and preach the seed e ele prega a semente, will not be heir with a shock. não herda com a palha. The natural church A igreja natural, will not be heir with the spiritual ela bride. não herdará com a noiva espiritual. Both was connected to Abraham. Ambas estavam conectadas por causa de Abraão. Two women. Duas mulheres, One bring forth Abraham's seed uma traz a semente de Abraão before he received circumcision, antes de ele ter recebido a circuncisão. before he received the new name, Antes que ele recebeu o seu novo nome. before he received Elohim. Antes de ele ter recebido Elohim em sua casa. You understand? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? For it is written, rejoice thou barren that bearest not. Porque está escrito, alegra-te estéril, Break forth and cry thou that travailest not. que não dás à luz. For the desolate hath many more children than she which hath an husband. Esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que os da que tem marido. Sarah was the married wife. Sara era mulher casada. In other words, Em outras palavras, the real heir of the promise could not come through Hagar womb at all. o verdadeiro herdeiro da promessa jamais poderia vir através de Agar. The ministry that was to follow O Jesus, ministério que seguiria Jesus, the Alpha bride, a noiva alfa, works that I do shall you do also. as obras que eu farei, façais vós também. The life I live, you will live also. A vida que eu vivo, vós vivereis também. It could not come out of a Sadducee or a Pharisee church. Isso jamais poderia vir de uma igreja de saduceus e fariseus. It had to come out of the womb of the real bride. Tinha que vir do ventre da verdadeira noiva. And so it is in this E hour. assim é também nesta hora. Amen. Amém? Now we, brethren, Paul is saying, Mas nós, irmãos, Paulo está as dizendo, Isaac was, como Isaac era, are the children of promise. somos filhos da promessa. But Mas, as then, como então aquele, back in Genesis, lá citando Gênesis agora, he that was born after the flesh aquele que era gerado segundo a carne, persecuted him that was born after the spirit. perseguia o que era segundo o Espírito. Even so, Assim é também it is now. agora. As it was then, Como era lá, so it is now. é a mesma coisa agora. Those who born after the flesh. Aqueles que nascem da carne. Brother Branham preached among the O denominations. irmão Branham, ele pregou entre os denominacionais. Many ministers raised up under him. Muitos ministros se levantaram debaixo do seu ministério. Tommy Osborne said he's a prophet. Tommy Osborne mesmo disse, ele é um profeta. All Roberts and Billy Graham know he was a prophet. Oral Roberts também o reconhecia sendo um profeta. All the great men of that day say Brother Branham is a prophet. Todos os grandes homens daqueles dias, eles reconheceram como Branham era um profeta. They are Pentecostal children today. Os seus filhos pentecostais hoje, Benny Hinn and all of them. todos esses grandes homens, They still say Brother Branham is a prophet. eles também dizem a mesma coisa, que o irmão Branham é um profeta. But they're in bondage. Mas estão em servidão. Because they come to the womb of the
bond woman. Porque eles vieram através do ventre da mulher que era But there's escrava. children here tonight E há filhos aqui hoje à noite. Mas that há is filhos coming hoje à through the noite. married wives. E eles têm vindo através da mulher casada. He said, as Isaac was, so are we. Ele disse, assim como Isaac era, assim Isaac, somos nós. Isaac came through Sarah. Isto é, Isaac veio através de Sara. Who was Sarah? Quem era Sara? Jerusalem, which is above. Jerusalém, que é de cima. Jerusalem, which is above. Jerusalém, que é de cima. She is the mother Ela é a of mãe us all. de todos nós. The elect lady A Senhora and eleita her children. e os seus filhos. Man, Que coisa. let me do this last quickly before we close. Deixa eu ler essas duas últimas escrituras antes de encerrar. Revelation Apocalipse 19. 19. Zion's children. Os filhos de Sião. The Lord will not continue this tomorrow. Se o Senhor permitir, continuaremos nesse assunto amanhã. Because we're not opening this a little bit here. Porque nós só demos uma pequena abertura nesse assunto aqui. So I want you to think close. Então eu quero que você pense com atenção. Revelation 19, Apocalipse 19, verse 7. verso 7. Let us be glad and rejoice E gozijemo-nos and give honor to him. e alegremos-nos e demos-lhe glória, For the marriage of the Lamb is come, porque vindas são as bodas do Cordeiro. and his wife hath made herself E ready. já a sua esposa se aprontou. And to her was granted E foi-lhe dado que se vestisse that she should be arrayed in fine linen, de linho fino, clean and white. puro e For resplandecente. the fine linen Porque o linho fino is the righteousness of saints. são as justiças dos santos. And he said unto E me, disse-me, Write, escreve, blessed are they bem-aventurados which are called. aqueles que são Unto the marriage chamados supper of the à Lamb. ceia das bodas do Cordeiro. Notice in verse 7 Note no verso 7. is the marriage of the Lamb is come. É o casamento do Cordeiro que tem vindo. Verse 9 No verso 9, is the marriage supper of the Lamb. é a ceia do casamento do Cordeiro. And he said unto me, E disse-lhe, these sayings are faithful and true. essas são as verdadeiras These palavras are de the true Deus. sayings of God. As verdadeiras palavras de Deus. Revelation 21. Agora Apocalipse 21. And I saw a new heaven E eu vi um novo céu and a new earth. e uma nova terra. For the first heaven Porque já o primeiro céu e a primeira terra were passed away, passaram. and there was no more E sea. o mar já não existe. And I, John, E eu, João, saw the holy city, vi a santa cidade, New a nova Jerusalem, Jerusalém, coming down from God, que de Deus descia do céu. out of heaven, Do céu. prepared as a bride, Adereçada como uma esposa, adorned for her husband. ataviada para o seu marido. Drop down to verse 9. Agora vá para o verso 9. And there came unto me E veio um dos 7 anjos, one of the seven que angels, tinha um dos 7 anjos, which had the seven que vials, tinham as 7 taças, full of the seven last cheias plagues. das últimas 7 pragas. Talk with me, E saying, falou comigo dizendo, Come hither, vem mostrar-te-ei, I will show thee the bride, mostrar-te-ei a esposa, the Lamb's a wife. mulher do Cordeiro. I will show thee the bride. E mostrar-te-ei a esposa, a mulher do And he Cordeiro. carried me E levou-me away in the em spirit espírito to a great and high a um mountain, grande e alto monte. and showed me that great E city, mostrou-me a grande cidade, The Holy a Santa Jerusalém, descending out of que de heaven Deus descia do céu, from God, de Deus, having the glory of e God. tinha a glória de Deus. And her light E a sua luz was like unto a stone most precious, era semelhante a uma pedra preciosíssima, even like a jasper stone, como a pedra de jaspe, clear as crystal. como o cristal resplandecente. So notice this. Agora notem aqui, This angel este anjo, who was revealing the book of Revelation o qual estava revelando o livro de Apocalipse, is telling John, ele está dizendo para come João, let me show you the Lamb's wife. deixa eu te mostrar a esposa do Cordeiro, Because marriage is come. porque o casamento já tinha acontecido. When is the marriage to take place? Quando que o casamento acontece? At evening No time. tempo de entardecer, At harvest time. no tempo da colheita. When was Rebecca married? Quando que Rebeca se At casou? evening time. No tempo do When was entardecer. Ruth married? Quando que Ruth se casou? At harvest No time. tempo do entardecer. When did Esther Quando marry? que Esther se casou? Esther is between Nehemiah and Job. O livro de Esther está escrito entre o livro de Neemias e Jó. Ezra and Nehemiah Esdras e Neemias is the Jews coming out of Babylon está falando dos judeus saindo da to go Babilônia. back into the E homeland. eles estavam voltando à sua terra.
to rebuild the temple para que pudessem reconstruir o templo and wait for the Messiah. e para que pudessem esperar pelo seu Messias. 1946, the 1946. Jews went back in the homeland. Os judeus voltaram para a casa deles. Now they want to rebuild the temple, Agora eles querem reconstruir o templo and they're também. waiting for the Messiah in E that eles land. estão esperando pelo Messias lá naquela And terra. Job, E Jó, Job is the resurrection. Jó significa a ressurreição. Job saw the greatest vision. Jó teve a maior visão. Hallelujah! Aleluia! And the book of Esther E o livro de Esther is placed está colocado between Nehemiah and Job, entre Neemias e Jó, between the Jews going back in the homeland entre os judeus voltando para a casa deles and before the resurrection. e antes da ressurreição. And the book begins E o livro inicia-se with the rejection of Vashti, com a rejeição de Vasti, who refused the word of the king. a qual tinha recusado a palavra do rei. Amen. Amém? And Esther, E Esther, a virgin bride, ela é uma noiva was virgem. chosen. Ela foi escolhida. And it was on the seventh day E foi no 7º dia that Vashti que Vasti rejected rejeitou a the palavra voice do of the rei, king. a voz do rei. The lion had roared. O leão bramou. 7 thundered the Os voices. 7 trovões The soaram. Pentecostal church rejected it A igreja pentecostal in the rejeitou seventh ele. age. Na 7ª era. And a virgin bride was E uma chosen, noiva virgem foi escolhida, who came into marriage a qual veio ao casamento with the king. com o rei. And Esther E Esther is the last woman é a última mulher mentioned in the Old que Testament. é mencionada em todo o Antigo There's Testamento. not another woman Não se fala de outra spoken mulher, of se fala in the Old no Testament. Velho Testamento. And she's the queen E ela é a rainha, who came to the throne. aquela que tomou o reino. What is the promise of this age? Qual é a promessa para essa To him that era? overcometh, Aquele que vencer you will sit with me sentará comigo in my throne. no trono. Hallelujah! Aleluia! We are going to the throne Nós vamos sentar-se no trono, as the queen. junto como a rainha. Amen. Amém? And here, E aqui, in this hour of the marriage, nesta hora do casamento, Zion, Sião, heavenly Jerusalem, a Jerusalém the Celestial, Lamb a wife, esposa do the Cordeiro, city of the living a God. cidade do Deus vivo. This mystery Este mistério is being opened up to agora John. está sendo revelado para João. Hallelujah! Aleluia! Because the Lord loveth her Porque o Senhor a amou muito, more than all the others. mais do que todas as outras. Hallelujah! Amém? And those who born out of E her, aqueles que nasceram dela, like Isaac, Isaac, was born out of Sarah, assim como ele que foi And nascido de Sarah. Sara, e Sara, was Jerusalem, ela era Jerusalém, which is above. aquela que é de cima. Amen. Amém? Sarah spoke Sara falou, of this mystical body ela of Jesus falava Christ. desse corpo místico de Jesus Cristo. Amen. Amém? That makes up the bride in every age. Isso é o que constitui a noiva de todas as eras. No seminary man Nenhum homem de seminário could enter her gates jamais poderia entrar através put dos seus seed in portões e colocar uma semente and nela pregnate her. e a engravidar. Her womb O ventre is dela only é somente for the lamb, para o for his cordeiro, seed. para a sua semente. Invisible union. Na mensagem união invisível, The prophet o says, profeta diz: when the old husband, quando o velho the marido, old a nature, velha is natureza dead, está morta, we come into union nós viemos à with the união new com o husband, novo marido, Christ. Cristo, To do what? para fazer o quê? Bring forth fruit unto God. Trazer os frutos para Deus. You look in a church Olhe para a igreja. and you see somebody with a bob hair and a paint face. Você vê uma mulher com cabelo cortado e a cara toda pintada, You know the word can't produce você that. sabe que a palavra não produziu aquilo. You look there in the church Você olha para a igreja and somebody talking about it, the Holy Spirit e alguém fala do Espírito Santo and talk about manifestations and everything, e fala sobre manifestações e coisas assim, and they have no evidence. e eles não dão a evidência. You know that is not the word. Você sabe que não é a palavra que está That's produzindo the isso. rain falling on the unjust. Isto é somente a chuva caindo sobre os injustos. You see somebody there arrogant and self-styled, Você vê um homem arrogante, critical, crítico, can't take correction. que ele não aceita a correção. You know the word didn't give birth to that. Você sabe que não foi a palavra que produziu isso. Amen. Amém? That's a reprobate. Ele é um reprovado. But all the children Mas todos os filhos, who came from the loins os quais vieram dos lombos of the father do pai, and come to the womb que vieram através do ventre of the married wife. da mulher casada, The married wife, a esposa casada, a mulher casada, her position a sua posição is different é diferente to the concubines. do que daquela das concubinas. When the seven seals open, Quando os 7 selos foram abertos, Brother Brown says, Mombrana diz: I no longer call you eu church, não te chamo mais de igreja, I call you bride. agora eu te chamo de noiva. Hallelujah! Aleluia!
The people who are going to receive these mysteries As pessoas que receberiam esses mistérios, that show to them, que foram semeados they are neles, part of the word for this day. eles na verdade são partes dessa palavra para esse dia. One of the seed children Desses filhos semente, who coming forth in the image of the Father, os quais estão vindo na imagem do Pai, they walk like Him, eles caminham como Ele, they talk like Him, falam como Ele, they pray like Him, eles oram como they Ele, dress like Him, eles se vestem como They Ele, act like Him. eles agem como they Ele, obey like eles Him. obedecem como Ele. Amen. Amém? They have the characteristics. Eles têm a característica, They have the eles identification. têm a identificação. You see, Você vê? Abraham and Sarah was blood relation. Abraão e Sara, eles tinham relação sanguínea. But Hagar Mas Agar, was an Egyptian. ela era uma egípcia. And so Ishmael was a hybrid. Então veja que Ismael, ele era um híbrido. He was part Egyptian, Ele era metade egípcio, part denomination. metade denominacional. And so he could not submit to the word. Então ele jamais poderia se submeter à palavra. But Isaac, Mas Isaac, who came through the womb aquele que veio através do ventre of the married wife, da mulher casada, he was obedient ele era to obediente the will of the Father. à vontade do He Pai. laid down his life Ele pôs sua própria in vida submission. em submissão. He dig back the same wells Ele cavou os mesmos poços, that his father dig back. os quais os seus pais tinham cavado. Hallelujah! Amém? He was led by the Spirit Ele era guiado pelo Espírito, back to the water, de volta à água, back to those wells. de volta àqueles poços. Unveiling of God, O desvelar de Deus, the token, o sinal, statue of a perfect a estatura de um homem perfeito. Cristo é o mistério de Deus revelado. man. He dig back them Ele wells começou a cavar aquelas fontes. and the original water E a água original that his father used to drink. que o seu pai costumava beber. Hallelujah! Because after the death of Abraham, Porque depois que Abraão se foi, the Philistines had stopped up the wells. os filisteus tinham tomado controle daquelas fontes, daqueles poços. But the Bible says Mas a Bíblia diz, Isaac dig back the wells. Isaac foi aquele que foi lá e recavou aqueles poços. Hallelujah! Aleluia! And all that living water E todas aquelas águas vivas begin to come back. começaram a voltar. They are children. Há filhos We must know que nós devemos saber the womb que o ventre, that we are coming from. nós devemos saber de que ventre nós Because the viemos. bride, Porque a noiva, the married wife, a mulher casada, is life of his life, é vida da vida dele, spirit of his spirit, espírito do espírito dele, word of his word, palavra de sua palavra, faith of his faith, fé de sua fé, virtue of his virtue, virtude de sua virtude, knowledge of his knowledge, conhecimento de seu conhecimento, patience of his paciência patience. de sua paciência. She is him revealed. Ela é ele revelado. Hallelujah! Aleluia! And that's why today É por isso que hoje we look in the framework of the message nós olhamos na parte de armação da mensagem and we see many e churches. nós vemos várias igrejas They receive seed. que eles receberam semente, They believe part of the message. eles creem em parte da mensagem. You see, Entendem? Abraham Abrão brought forth Ishmael, foi quem gerou Ismael, but Abraham mas Abraão, brought forth Isaac. ele foi quem trouxe Isaac. Hallelujah! Aleluia! Abraham Abrão, could have never produced Isaac. ele não podia trazer Isaac à existência. But when God came on the scene Mas quando Deus entrou em cena and revealed himself as El Shaddai, e ele se revelou a ele como sendo El Shaddai, hallelujah! aleluia! Then God gave him a new name. Então sim, Deus deu para ele um novo nome. God gave him circumcision. on Deus the deu a ele a eighth day. circuncisão no 8º dia. Hallelujah! Aleluia! A seal Um selo of the righteousness da justiça, of that faith. daquela fé que ele teve. And God put the H, E Deus colocou, and the H in the Hebrew, I'm sorry, H. the H in the Hebrew O H, Deus colocou, bom, em inglês é a The letra letter H. H. No português é o A. O H no hebraico, the letter H in the Hebrew o H no hebraico could only be uttered só poderia ser pronunciada by an outbreathing, assoprando, like a como se fosse assim. amen. Amém?
that spoke of the breath of God. Isso se trata do respirar de Deus. Because H in the Hebrew represent God. Porque a letra H no hebraico representa Deus. And the prophet E o says, profeta diz: God gave Abraham part of his own name. Deus deu a Abraão parte do seu próprio nome. And he make him a little Elohim. E agora ele transformou Abraão em um pequeno Elohim. So Abraham could become the father of many Então nations. aí sim Abraão pôde se tornar pai de muitas nações. Because Abraham is not the father of many nations. Porque Abrão não é pai de muitas nações. But when God put the H, Mas quando Deus colocou a letra H, part of his own life, letra A, parte de sua própria vida, when he gave him a new quando name, deu para ele um novo nome, after he was tried, depois que ele foi experimentado, God put the seal of the righteousness of his faith. Deus colocou o selo de sua justiça na sua fé. And circumcision E a is circuncisão a type of the Holy é Spirit, um tipo do Espírito Santo, the new birth novo nascimento, that comes on the 8th day. que vem no 8º dia. Hallelujah! Aleluia! And that is connected to a new name. E isso está conectado com o nosso novo nome. Because the new birth Porque o novo nascimento, brings a new name. ele é quem traz o novo nome. Hallelujah! Aleluia! And Abraham E Abraão, knew ele sabia that name que, was revealed. que aquele nome It was havia sido written in his revelado. forehead. Estava escrito em sua testa. Hallelujah! Aleluia! He knew the promised son was coming. Ele sabia que o filho prometido estava vindo. The real son O verdadeiro filho, was coming. ele estava vindo. And when a church, E como uma igreja, and God told him, e Deus já tinha dito do para not ele, call Sarai. não vai chamar ela de Sarai. Don't call her Sarai no more. Ela não se chama Sarai mais. He said, go back to your wife. Ele disse, volte à sua Go esposa, back to your church. volte à sua igreja. And don't call her E Sarai. não chame ela mais de Sarai, Call her Sarah. chame ela de Sara. Because God put the H. Porque Deus colocou o H. The H was in the pulpit and the H was in the pew. O H estava no... pew? Yes, pew. The congregation. O H estava no púlpito e agora o H também estava na igreja. Amen. Amém? You want to see a sons and daughters sit down in that congregation? Você quer ver alguns filhos e filhas de Deus sentados na Know congregação? the position in the word. Conhecer a sua posição na Know palavra? the anointing. Conhecer a sua unção? Know the time and season. Conhecer o seu tempo e estação? Know the promises. Saber quais são suas Have promessas? faith. Ter fé suficiente. Hallelujah. Aleluia! They have the evidence that they have the new birth. Esta é a evidência de que eles na verdade têm o novo nascimento. Why? Por quê? Because God breathed the H in. Porque Deus, ele respirou, ele assoprou. esse Hallelujah. H. Aleluia! And when Sarah E quando Sara, brought forth her son, ela trouxe o seu filho, Ishmael, Ismael, Abraham's son, o filho de Abrão, to the concubine, através da concubina, begin to fight the boy. ele começou a brigar com aquele menino. Amen. Amém? And when Sarah saw what was happening, E quando Sara viu aquilo estava acontecendo, she got protective. e agora ela tornou bem protetora, She wanted to protect the rights ela queria proteger os direitos and dela, the os privileges privilégios of her son. do filho que ela tinha. That is the real bride. Esta é a verdadeira noiva. Heavenly A Jerusalem. cidade, a Jerusalém The celestial, Lamb wife. a esposa do Cordeiro. She is protected Ela está protegendo The rights. os to direitos, the promises, as to promessas, the inheritance, a to herança, the power, ao to poder, the presence. a presença. Hallelujah! Aleluia! All that he has. Tudo que ela tem, Glory! tudo que ele tem. Say, cast out the bondwoman. Ele disse: abandone a mulher And her escrava son. e o filho também, Because the bondwoman and her son porque a escrava e o filho will not be heir não serão herdeiros with my son. com o meu filho. Sarah knew her son Sara conhecia o filho was a dela. different son. Ela sabia que ele era diferente. You have to, a church have to know Uma igreja tem que saber her children os filhos que ela tem, born que foram by the nascidos full seed. através da semente They come in the image. que vem na perfeita They have the imagem, life. que tem a vida, They have the que tem mystery. o mistério, Hallelujah! aleluia, They can serve. que pode conservar. They can submit. Eles podem servir, podem Because se Sarah submeter, porque Sara, Call Abraham Lord. ela chamava Abraão do And Senhor, Isaac Isaac, submitted. ele se To his submeteu father. ao seu pai. Hallelujah! Aleluia! And Mount Moriah. Eu não vou abandonar, No retaliation. não vou retaliar, Obedience. eu vou ter que ser obediente. Ishmael, Ismael, get some gifts. ele tinha contritos, But Isaac mas Isaac, was heir of all things. ele era herdeiro de todas as coisas. Hallelujah! Aleluia!
What is in Genesis O que está em Gênesis is in Revelation. também está em Apocalipse. He could not come into the promise Ele não podia chegar à promessa without a new name sem o novo nome no princípio being revealed, sendo revelado para bringing ele, a new nature, trazendo uma nova natureza, a new birth, um novo nascimento, a new position, uma nova posição, a new relationship, um novo new relacionamento, privileges. novos privilégios. Without that understanding, Sem esse entendimento, you have the ignorance você tem a ignorância of people de pessoas have an eagle bell buckle, que têm um cinto com a imagem de uma águia a bumper grandona, sticker ou Malachi 4:5, talvez um adesivo Malaquias 4, a 5, picture of the cloud and the pillar of ou fire, talvez uma foto com a coluna de and fogo. they say, "We the E bride, nós estamos na noiva, we're looking for the rapture." estamos esperando pelo rapto. No, 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 Não, 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 não. it's a birth, É um nascimento, it's a nature, é uma natureza, it's a different section of the book, é uma seção diferente que há no livro, it's a mystery, é um mistério, it's a knowledge of your position, é o conhecimento da your posição, privileges, dos seus your privilégios, relationship, o seu relacionamento, hallelujah, aleluia, to prove para provar which womb de que ventre you're born from. você nasceu. Let us stand to us. Vamos ficar de pé. Oh, praise His wonderful name. Louvado seja o seu nome. This is the hour, friends. Esta é a hora, amigos. The word says, A palavra diz: we shall know nós o conheceremos as we were known. como ele nos conheceu. How did Brother Abraham know he was Malachi 4:5? Como que o irmão Branham descobriu que ele era Malaquias 4 e 5, When 6? all the ministers Quando todos os ministros, said that is John the Baptist, eles todos apontavam para João and he's Batista. false, E eles estavam errados. why it never shook him? Por que isso nunca atingiu eles? Why wasn't he afraid? Por que eles não se assustaram? Why he walk amongst them? Por que ele estava caminhando no meio deles? Never begged for money. E nunca pediu por dinheiro. Never get tied up in a system with Nunca se man. amarrou com o sistema de homens. Never become a servant to the Nunca se denomination. tornou um servo de denominação qualquer. And he walked between the oneness E ele caminhava no meio dos unicistas And the Trinities. e os da Trindade. and the Father, E o pai, his Father, o seu pai, who didn't bring him to the womb of a o denomination, qual não tinha trazido ele através de um ventre denominacional. a son in the image, Ele era um filho à sua imagem. speak the word, Ele podia falar a and the palavra Father come behind. e o pai vinha por detrás. And one day, E um dia, in Sabino Canyon, lá no Cânio Sabino, the Father put the sword in his hand o pai colocou a espada na mão dele and gave a dream to Brother Roy Robertson e deu um sonho para o irmão Robertson, of the sun do filho, on the mountain, lá na montanha, overshadowed by a cloud. que estava sendo com a sombra And da the nuvem. voices. E a voz dizendo: This is my prophet. este é o meu profeta. He has power to speak into existence. Ele tem poder para trazer coisas à existência. One son Um filho came into his position. veio à sua posição. Now many other sons Agora há muito is mais to filhos come after the same order. que eles têm que vir através da exatamente a mesma ordem. Where are those sons? Nós somos esses Where is filhos. this realization? Nós somos essa Where is percepção. this consciousness? Onde está essa consciência? Amen. Amém? And then one day in the woods, Então, he was walking in the storm. ele estava caminhando lá quando aquela tempestade estava And the lá. father told his son, E o pai disse ao filho: I am Jehovah. eu sou Deus Jeová. I create the heavens. Eu criei os céus. I still the storm that night. Eu parei a tempestade naquela noite. You are a son in my image and likeness. Você é o meu filho na minha imagem e semelhança. He said, you speak to this storm here. Fale agora essa tempestade. He said, stop, go back where you come from. Tempestade, Let the vai-te. sun shine for 4 days. E que o sol brilhe por 4 dias. A son Um filho, who was an heir of the promises, o qual era herdeiro das promessas, who came through the right womb, que veio através do verdadeiro ventre, who didn't believe in a Trinity doctrine, o qual não cria numa doutrina da Trindade, who could preach about our pre-existence, que falou sobre a nossa pré-existência, our earthly journey, a nossa jornada our terrena, eternal o destination. nosso destino eterno. A son who was in the Um image, filho que era a imagem. and preach about the statue of a perfect E man. então ele prega sobre a estatura de homem perfeito. A son who could speak the word Um homem que pode falar a and palavra preach masterpiece. e pode pregar a Why Christ obra-prima. speak? Porque clama, porque A choras, son that clama. could preach adoption. Ele prega adoção. Hallelujah! Aleluia! That kind of son. Esse tipo de filho, Amen. Amém. Who was born right. o qual teve o Raised nascimento upright. correto, cresceu corretamente placed right. e foi posicionado corretamente. Every one of us Cada um de nós
is to come in that order. Nós temos que vir nesta mesma ordem, Because that's the age we are porque living. esta é a era na qual nós estamos vivendo. God is no longer dealing Deus não está mais lidando with the bondwoman and her children. com a mulher escrava e o filho dela. It is the elect lady É a noiva eleita and her children. e os filhos dela. These Estes are born são nascidos through Zion. através de Sião. These, Estes, when the Lord is writing up His quando people, o Senhor estava numerando o seu povo, when He's writing His name quando Ele estava descrevendo o seu nome, by birth. através do nascimento. Amen. Amém? Nothing we joined, friends. We didn't join this. Nós não se unimos a isto aqui. If maybe you are just going along trusting in a church, Se você está vindo adiante aí por algum tempo só confiando em uma igreja, oh, I get baptized many years ago. fui batizado há tantos anos In atrás, the name of the Lord no Jesus. nome do Senhor Jesus Cristo. That is water baptism. Esse é o batismo nas águas. What about spirit baptism? Mas e que tal o batismo no Espírito? And spirit baptism, E o batismo no Espírito, you're born a babe, você nasce um bebê também. become a child, E você vai crescendo. you grow up in the Christ. Você cresce em Cristo. And when you become a E quando man, você se torna um homem, you put away childish things. você deixa para trás as coisas de menino. You become the masterpiece. Você se torna aquela obra-prima You speak que vai falar in this hour. nesta hora. That's the message, right? Esta é a mensagem, amigos. That's the plan of God. Este é o plano de Deus. Then you, Então você, if you know, se você sabe that's why I come, que é por isso que você veio aqui, then you have peace tonight. então você vai ter paz. Because this word Porque esta is a palavra, confirmation. ela é uma confirmação, witness. é uma testemunha. But if you're going along, Mas se você está vindo aí, and all of the picture of the prophet, tem a foto do profeta, and the eagle bell buckle, e tem a cinto com a águia, and all the artifacts of the e message, todos os artefatos da mensagem, Elisha didn't have that. Eliseu nunca teve esse tipo de coisa. In those days, had no cameras. Naqueles dias não tinha nem câmeras, He had no eagle bell buckle. não tinha cinto desse tipo. But you know something? Mas quer saber de uma coisa? He had the spirit Ele tinha um espírito that was in que Elijah. estava em Elias. The apostles Os apóstolos, didn't have Jesus' photograph. eles não tinham a foto de But you know Jesus. something? Mas quer saber? The spirit that was in O Jesus espírito que estava em Jesus came back in there. voltou neles. Hallelujah! Aleluia! We have all the pictures of the prophet. Nós temos todas as fotos do profeta. People is even buying sweet red hots today. As pessoas até vão lá naquele pequena lojinha onde ele They want comprava to eat os the same docinhos pra candy. que ele gostava. Eles vão lá só para comer a They mesma want to coisa que wear ele the same comia. cowboy hat. Quer usar o mesmo chapéu que ele They want to usava. hunt the same Quer way. caçar do mesmo jeito que ele. But they don't want the revelation he preached. Mas não querem a revelação que ele pregou. They don't want the power he had. Não querem o poder que ele tinha. They don't want the relationship he Não had querem with o God. relacionamento que ele tinha com Deus que ele tinha. They don't get desperate. They Eles used não to get ficam desperate. desesperados para ter esse tipo de coisa. When you want something deeper from God. Quando você procura por algo mais profundo por Deus. Where's your desire tonight? Onde que está o seu desejo esta noite? What is your heart O calling que é que o for? seu coração está pedindo? What you looking for O tonight? que é que você está esperando What is your hoje à noite? expectation? Quais são as suas expectativas? What hour are we in? Que hora estamos vivendo? What things should we be seeing among us? Que coisas deveríamos nós estar vendo acontecendo entre nós? What should we be working to achieve in our O midst? que nós deveríamos estar trabalhando para alcançarmos nesta hora? What testimony we should have as Que testemunho individuals? deveríamos ter hoje? This is the time Esta é a hora. to look into your own heart. Na hora que você tem que olhar o seu próprio You coração find a place e tonight. você ache um lugar hoje à noite Say, Lord, e diga: Senhor, I want to walk closer. eu quero caminhar mais proximamente. I want more Eu quero mais of your life in me. de tua vida em mim. I might have had water baptism, Eu já tive o batismo nas águas, but I want spirit baptism. mas agora eu quero o batismo do Espírito. I want you to write the name in my forehead. Eu quero o seu nome que seja I want you escrito to be na seal minha upon testa. my life. Eu quero selo sobre minha I vida. want you to bring the love of God Eu quero trazer o amor de Deus into my heart. para o meu coração. These things, Estas coisas, I want the revelation eu quero a revelação to give me authority que me deu para que possa me dar over autoridade things in my sobre environment. todas as coisas que estão no meu ambiente. I don't want to be struggling every day, Eu não quero estar lutando todo dia, up and down, para cima e para baixo, and can't have the e victory. nunca tenho a vitória. I want to break through tonight Não, eu quero atravessar esta noite. and get a hold E eu quero tomar a of posse you, Lord. de ti, Senhor. Like Jacob did, Assim como Jacó fez. that my walk would change. Aquele homem foi mudado. I could get a new name. Ele também recebeu um novo nome. Israel. Hallelujah! Aleluia. God wants to give that to the overcomer. Deus dá esse nome aos vencedores. Let you walk in another realm
para que você trabalhe em um outro nível. If you are Zion's children, Isto é, se vocês são filhos de Sião, Jerusalem which is above. a de Jerusalém, que é de If cima. you're born to the one Lamb's wife, Se vocês foram nascidos da esposa do Cordeiro, then that's the desire então este é o desejo you should have in your que heart. você deveria ter em seu coração. Vamos inclinar nossas cabeças esta noite. Let us pray. Vamos orar. You pray in your own heart. Você prega em seu coração, você ora em seu coração. I can pray for you. Eu posso orar por você. I can pray with you. Eu posso orar com você. But there are some things Mas há coisas only you que apenas você can pray for. pode orar por elas. But this is the hour. Mas aqui é a hora, está aqui o God is momento calling us que Deus tem nos chamado to walk closer. para caminharmos mais proximamente. It's going to take something real Isto cabe a algo real to overcome this evil age. para que possamos vencer nesta era So maligna. full of temptation. Tão cheio de tentações, Not just to survive in the message, não para sobreviver na mensagem, but to see the word of God. mas para que possamos ver a palavra de Fulfilled Deus in us. sendo cumprida em nós, To be a worker para que possamos ser To be trabalhadores, estarmos in the envolvidos assembly. nesta congregação, Not just church attendance, não para ver e atender os cultos, coming in and going out, entrar e sair, but seeing the word mas ver a palavra identifying you. identificada em você. You have to pray that for yourself. Você tem que orar isso por você. You have to desire that Você tem que desejar isso and ask God for e that. pedir por isso para Deus. Let us pray. Vamos orar. Our gracious Father, Nosso gracioso Pai, God, we thank you tonight Senhor, nós te agradecemos esta to be in noite, your house, que estamos aqui nesta to be in casa, your presence, em tua presença. to be under the influence of your word, Estamos debaixo da influência de tua palavra. to look at the Bible, Estamos olhando a tua Bíblia to be put in remembrance para que possa vir a nossa memória to the words of your prophet, as palavras do teu profeta, to the things you did in his life, as coisas que tu fizestes na vida dele, for the purpose for which you have sent him, para com o propósito ao qual nós fomos enviados, Senhor. what the message O que esta was mensagem to accomplish tinha que cumprir in our life. na nossa vida. We who say we believe it, Tu disseste que se nós crêssemos, we who testify we have received it, nós testificaríamos que nós temos recebido. what should follow our O lives, que deveria seguir as nossas the vidas. position A posição that this was designed to que bring us isso, into, de que isso foi designado para nos levar até the aquele lugar. relationship O relacionamento, that we should be enjoying with you, o qual nós deveríamos estar tendo privileges. contigo. Os privilégios that we should be living in. nas quais nós deveríamos estar vivendo So através many deles. times. Muitas vezes We live below our God-given nós privileges. vivemos muito abaixo dos privilégios dados por But Deus. help us tonight, Mas Father, ajude-nos essa noite, to Pai, rise up, para nos levantarmos, to take consideration para tonight, levar em consideração, to Senhor, look into our hearts para olhar em nossos with corações com sincerity sinceridade and be willing e estarmos to dispostos lay a aside deixar de lado every weight todo o peso and the sin that besets us, e os pecados que nos perturbam, to Senhor, receive your circumcision, para que possamos receber a sua circuncisão, that you can cut off the excess para flesh que tu possa cortar a carne que está sobrando from us, Lord, de nós, Senhor, that our para lives que nossas vidas might come into greater submission, possam vir a uma submissão maior, that we can be led by your Holy para Spirit que possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo into the fulfilling of all of your ao will. cumprimento de todo o Teu desejo. Bless your children, Father. Abençoe os Teus filhos, Senhor, May these words que essas palavras stimulate possam estimular the desire o desejo in their hearts no coração deles for these unfailing realities, para essas realidades infalíveis, because you desire to give it to us. porque Tu tivestes o desejo de dar-nos estas And I coisas. pray, Lord, E eu oro, Senhor, that you would be gracious. que Tu seja bondoso. Did you not say Tu não dissestes that blessed are they que bem-aventurados who são hunger and thirst aqueles que têm fome e sede after righteousness? por justiça, They shall be e eles filled. serão cheios. Make us to hunger, Lord. Ó, Senhor, que possamos ter Make us fome, to thirst tonight. possamos ter sede esta noite. That, Lord, you can fill us. Senhor, que Tu possa nos We can encher, have something real. possamos ter algo real, That when all hell come against us, e que mesmo que todo inferno venha contra nós, we would not be afraid. não teremos medo, We would not turn our backs. não vamos dar nas costas, But we can take the shield of mas faith vamos tomar o escudo and da the fé sword of the Spirit e a espada do and Espírito, wage a good warfare. e vamos entrar em luta. May you grant it tonight. Ó, conceda isto esta noite. Bless all your servants, Abençoe todos os teus servos, even the strangers and até visitors. mesmo os visitantes que possam estar aqui. Some lukewarm Christian
Talvez alguns cristãos que Belong to são some mudos, denomination, que Lord. pertencem a alguma denominação, but crying out for mas que reality. estão clamando por uma Let realidade, them que recognize eles possam reconhecer you sent the que message tu tens enviado by a uma mensagem vindicated prophet por um profeta vindicado, according to your word de acordo com tua to palavra, call your bride. para chamar a tua noiva. This is what they are witnessing tonight. É para esses que estamos testificando esta noite, Today, if they hear your voice, para aqueles que ouvem a sua voz, may they harden up their hearts, para que eles não endureçam os seus but corações, may they walk in the light mas sim caminhem na luz, as you are in the light. assim como tu está na luz, Senhor. Garanta isto We para pray nós. and ask it. Nós pedimos e In the oramos name of Jesus no Christ, nome de Jesus Cristo, your glory. para a tua glória. Amen. Amém. Amen. God bless you. Deus nos abençoe.